Olá pessoal, mais um vídeo nosso aqui na internet. Essa semana a gente está com bastante coisa bacana aqui para vocês. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal para a gente produzir sempre conteúdos bacanas, com muita informação para vocês sobre saúde, bem-estar, carreira, sempre um convidado muito especial para a gente. A gente tem o apoio do CRI Canecas Personalizadas, tá? O pessoal que faz as canequinhas aqui do canal. Eles têm muitos brindes lá, muitas coisas personalizadas com materiais bons. Depois sigam eles no Instagram. Vocês vão gostar para a sua empresa, para o seu negócio ou mesmo para você dar de presente para alguém que você ama. Hoje a gente tem uma convidada super especial, um assunto que eu queria abordar faz tempo. Eu vou deixar ela se apresentar aqui. Ela vai falar um pouquinho da formação dela. Primeiro eu queria agradecer de você ter aceitado participar do nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação, do que você faz pra gente. Hoje tem um assunto bem legal que é saúde da mulher. Outros assuntos também, a saúde da mulher que é um dos assuntos mais importantes hoje em dia. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, agradecer minha família, né, que está sempre me apoiando. Eu sou formada em fisioterapia pela Universidade Paulista. Sou pós-graduada pela Santa Casa de São Paulo, sou especializada, né, em saúde da mulher. E a minha escolha por essa área já veio na graduação. Eu entrei na graduação já pensando em neuro, e aí no decorrer fui conhecendo outras áreas. Essa área eu nem sabia que existia, eu realmente conheci na graduação. E aí me apaixonei, foi amor à primeira vista, o meu TCC foi nessa área, e aí só foi crescendo essa admiração e o interesse. As pessoas, eu acho que elas não sabem, assim, podem pensar assim, a saúde da mulher não é tipo o ginecologista lá, obstetrícia, e a gente tem uma equipe multidisciplinar que cuida da saúde da mulher, e dentro dessa equipe tem o fisioterapeuta, que as pessoas, tenho quase que certeza que a maioria delas não sabiam disso. Daí explica um pouquinho o que o fisioterapeuta trata na saúde da mulher. Então, a fisioterapia na saúde da mulher, ela vai ali várias gamas, né? Eu tenho colegas que são especializados em coloprocto, né, que vai trabalhar só com isso, que são especializados só em obstetrícia, né? A gente faz a pós que abrange tudo, e alguns escolhem uma única fatia ali para estar atuando. Mas atua em ginecologia, obstetrícia, né, coloproctologia. Então, tem todas essas áreas que a gente está atuando. Aí tem, a gente tem eu não sei se entra nesse segmento, daí você vai me explicar. A gente tem uma fisioterapeuta famosa que trabalha com saúde sexual, que é a Kátia Damasceno, ela é fisioterapeuta. Sim. As pessoas não sabem, às vezes, que ela é fisioterapeuta. Ela foi proibida de usar Porque o título, né? ela trabalha mais com a parte de sexualidade. Sexualidade. E as pessoas não sabem que várias coisas estão ligadas a essa parte de musculatura. Sim, Né? sim. Por exemplo, assoalho pélvico, Sim. né? Aí vocês trabalham essas coisas também. Se, por exemplo, se a pessoa tem incontinência urinária por vários partos e tem problemas para ter uma relação sexual saudável depois de um certo tempo. Uhum. Então, essa nossa colega, né, na verdade, assim, teve um protesto muito grande, né, da nossa categoria, por ela sempre se apresentar como fisioterapeuta, porque o programa dela, né, é interessante, porque a sexualidade faz parte da qualidade de vida, né, mas quando ela vendia esse conteúdo, ele tinha um contexto muito sexual, né, enfim. Mas a gente atua também nisso. Por exemplo, a gente tem uma gama que a gente atende só disfunção sexual feminina. Tem mulher que nem sabe que mulher tem disfunção sexual, né? É uma coisa só do homem, né? E o assoalho pélvico é ali o nosso carro-chefe. Não é o único. Hoje em dia já tem vários estudos que têm relação da incontinência urinária com disfunção, não só do assoalho pélvico, mas também com alguns músculos que estão envolvidos ali no quadril, né? Os rotadores, principalmente. Então, mas o assoalho pélvico é o nosso padrão ouro, né? Então, ele é o que sustenta, ele leva esse nome porque ele é o chão da casinha, né? É ele quem segura ali todo mundo. Então, esse assoalho que não está funcional, né? Ele está disfuncional, então vai ter aí pode ter uma disfunção sexual, incontinência urinária, que não é exclusivo de parto, de muitos partos, nem, né? Não tem muito a ver, não tem a ver só com isso.
Mas tem mulheres que nunca engravidaram, sequer engravidaram e tem perda de urina, é importante. Mas aí por causa da falta de exercício ou alguma doença de base? Então, a sociedade, né, a gente vem mudando, né, ao longo do tempo, né? Então, tipo assim, as mulheres eram mais ativas de uma outra forma, né? Trabalhando mais em pé, cuidando do lar e tudo mais. Se a gente for ver a evolução humana, né, hoje em dia a gente está o tempo todo sentado, né? E isso, se a gente for ver evolutivamente, tem uma relação, né? Mas é fraqueza muscular, né? Então, é uma musculatura que está inativa. Por exemplo, uma mulher que não tem relação sexual, sei lá, uma mulher que já tem lá seus 40 anos e é solteira e tem relação sexual assim, esporadicamente. Pode parecer um absurdo, mas existe e tá tudo ok. Só que a falta dessa relação sexual também vai afetar tanto esse canal vaginal quanto esse assoalho pélvico de alguma forma. Então, a incontinência, a disfunção, né? Para ir para a continência urinária, a disfunção sexual, eu creio que na mulher seja por causa do tabu que as mulheres têm com a sexualidade, né? Quando eu fiz ambulatório de saúde da mulher na faculdade, a gente tinha entrevista lá para poder colher Papa Nicolau e tal. E tinha mulher que não sabia o que você... Tinha coisas que você explicava que elas não sabiam. Quer dizer, mulheres que tinham filho, tudo... Sim. Mas que não sabe o que é uma relação sexual verdadeiramente falando, né? Então, assim, ela pode ter uma disfunção sexual que nem sabe, porque não sabe o que... Às vezes falava assim, não, eu nunca soube o que é prazer, nunca teve prazer. A professora, nossa, ela era obstetra, né? Trabalhava com obstetrícia. E aí ela orientava, perguntava, explicava. Eles não sabiam, né? A gente já atendeu... mulheres, né? Quando você fala isso em pleno século XXI, tem gente que acha absurdo. Que não sabiam que a urina saía por um orifício diferente. É um clássico. Né? Isso é um clássico mesmo. Tem até um videozinho circulando na internet que eu acho ele super engraçado. Que tem essa confusão entre canal vaginal, uretra. Na verdade, tem uma confusão muito grande se você falar para a mulher. A gente pega uma paciente e eu falo assim, você sabe como que é a sua vagina? Você sabe quem é quem ali? O nome de cada um? Muitas não sabem. Isso daí, assim, tem a rodo. E tem um vídeo muito engraçado também circulando na internet, que eles mostram uma foto, né, um desenho de uma vagina, de uma vulva, né? E eles perguntam, aonde fica o clítoris? E o cara sempre aponta a uretra. É muito engraçado. Então, essa falta de conhecimento vem de todos os lados, né? A educação sexual, tipo assim, o cara ele já vem educado a só penetração. Então, assim, ele não precisa conhecer nada do que tem em volta. Ele só precisa saber onde está o orifício que lhe interessa. A mulher vem de uma cultura de que ela não pode se masturbar de forma nenhuma. Então, ela não pode se tocar, ela não pode saber onde ela gosta, onde ela tem mais sensibilidade. E isso é um problema, né? Hoje em dia, as novas gerações estão se conhecendo mais, estão buscando mais informação, né? Hoje em dia, a internet é um mar assim, de informações e que, em algum ponto, ajuda. Porque, assim, as mulheres mais antigas, até por questões religiosas, então é pecado, né? Se masturbar ou se conhecer. Não é uma obrigatoriedade, mas é interessante partindo do princípio que o meu prazer não é responsabilidade do meu parceiro. O meu prazer é minha responsabilidade. Como que ele vai saber o que eu gosto se nem eu sei o que eu gosto? Entendeu? E isso é educação sexual. Isso não tem nada a ver com algo libidinoso ou proibido. Isso é qualidade de vida. Entendeu? Mas ainda né? Hoje é mais divulgado, mas ainda está obscuro, né? Quando você fala que uma pessoa não sabe... esses dias eu vi um post no Twitter que era sobre o OAB, né? Aí uma pessoa, um homem, né, no caso, que comentava, mas enfim... Aí falava assim, mas quando coloca, como é que vai urinar? Né? Tipo, aí tinha uma menina que comenta embaixo, né? E de forma sarcástica e tudo. Embora, né? Lógico que o homem deveria saber também, né? O órgão sexual feminino, mas as mulheres é mais aterrorizante. As mulheres, sim. Não saber, né? Eu peguei várias pacientes
que tinha incontinência urinária e elas não entendiam que tinha, elas achavam que tinha correlação com os partos. Falavam assim, porque às vezes acontece de descer, e na verdade não tinha correlação com o parto. Só que elas achavam que era tudo no mesmo lugar, no mesmo orifício. Daí você explicava, não, aí a gente tinha uma prótese, né, na sala, para mostrar, ó, isso aqui é a uretra, isso aqui é a vagina, mais para baixo é o ânus. Aí, tipo, a pessoa ficava, como, né? Verdade. E já de pessoas com filhos e de idade avançada e não sabia. Aí vocês fazem esse serviço, além do fortalecimento da educação, né? Sim, sempre. A gente sempre parte do princípio de tentar colher daquela paciente o que ela sabe, qual que é o nível de informação que ela tem. Então, assim, às vezes eu tô com uma gestante agora que ela é uma pessoa muito bem informada e muito interessada e está sempre buscando informação, vem sempre preparada, vem sempre munida de muitas perguntas, muitos questionamentos, e isso é interessante. Mas às vezes você vem com uma paciente que ela não sabe nada. Tipo, ela fala assim, o médico mandou eu vir porque eu tô perdendo urina. Tem muita gente também que acha normal perder urina. E assim, não importa se você espirra, perde um pouquinho de xixi. Se você vai correr, perde um pouquinho de xixi. Se você usa absorvente todos os dias, porque você perde xixi o tempo todo. Tudo isso é incontinência urinária, em níveis e graus diferentes. Isso daí é classificado pela Organização Mundial como incontinência urinária. Mas a incontinência urinária pode ser causada pelo quê, no caso das mulheres? Fora os partos, né, que é mais comum. E vale ressaltar também, só para eu não perder o fio da meada sobre a incontinência e o parto, muitas mulheres também ligam a incontinência urinária com o parto vaginal, e não necessariamente, tá? Às vezes aquela mulher teve um parto cesárea, né? E mesmo assim ela desenvolveu uma incontinência urinária, porque o sobrepeso, né, a sobrecarga, né, daquela criança, né, daquele bebê, tudo ali durante a gestação vai enfraquecer, de repente aquele assoalho antes da gestação já não estava tão funcional, então ela pode sim apresentar incontinência urinária mesmo tendo um parto cesariana, tá? Então não é exclusivo de quem vai ter um parto via vaginal. Pode ser questões neurológicas, tá? Incontinência urinária. Então, a bexiga, ela tem lá os caminhos aferentes e eferentes, né? As informações que sobem, manda, olha, a bexiga tá cheia, você precisa ir pro banheiro. E o cérebro que manda a informação, olha, eu tô indo pro banheiro que eu vou soltar a urina, né? Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, não tem a ver com assoalho pélvico, tem a ver com uma neuromodulação da bexiga. Aí entra eletroterapia, né, coisas também que as pessoas não sabem, né, que dá para fazer, né, a eletroterapia para tratar questões de incontinência urinária, mas pode ser também essa disfunção do assoalho pélvico. Então, tem essas questões aí da bexiga, né? Mas daí como que você descobre que não é um assoalho pélvico e é neurológico? Que é neurológico pelas questões, por exemplo, uma bexiga que está com problema de neuromodulação, ela não vai perder ao espirrar. Ela tem outras características, tá? Quando ela chega pra gente, ela tem outras características. Por exemplo, tem a urgência urinária. Então, é assim, tem uma gotinha ali, ela precisa correr pro banheiro, porque ela sente como se aquela bexiga estivesse estourando. E, na verdade, não, é só uma gotinha, porque tá tendo uma falha ali na comunicação. Então, isso precisa ser ajustado. Vai lá, faz a neuromodulação, né, com a eletroterapia, aquilo se normaliza. Pode ser que depois de um tempo ela tenha que retornar. Tem casos em que a pessoa tem que pôr um dispositivo, tá? Faz uma cirurgia e põe um dispositivo para ela ficar o tempo todo neuromodulando aquela bexiga. Só que aí já são casos bem mais graves, aí já é outra... Mas quando é o assoalho, daí é uma quantidade maior de urina. Quando é o assoalho pélvico, a gente sabe porque ela fala assim, eu vou espirrar, eu sinto que eu perco um pouquinho de xixi. Eu fui correr, vi que a minha calcinha ficou molhada. Ou, eu fui pegar uma caixa pesada, o que está acontecendo? Durante o esforço, aí é a incontinência urinária de esforço. Durante o esforço, que é quando o assoalho pélvico fica tenso, né? Então, ele fica ali já com sobrecarga. Então, ele já tem que ir ali, o assoalho pélvico, ele faz o quê? Ele faz a sustentação, né? Dentre várias funções que ele tem, uma delas é a sustentação dos órgãos pélvicos, né? Que
está ali na parte mais baixa da pelve. E, então, quando ela faz algum esforço, que seja tossir, espirrar... Então, se você pegar uma bexiga e apertar ela, é como se fosse... É o que acontece com o assoalho, tá? Então, ele faz isso para fora e volta. Né? As meninas que vão estar assistindo o programa, se elas tossir e se concentrar e sentir o que vai acontecer na vagina, elas sentem mesmo uma pressãozinha. Para uma mulher que já está com esse assoalho mais fraco, ela vai perder a urina. Isso é bom pra uma colega minha que ela foi pular corda e ela Perdeu urinou urina. na calça. E como ela tem uma filha só, ela achou que é normal. Já falei pra ela que não é. Não, não é. Já vou mandar ela lá pra você. Lá. Tem só para pegar esse do pular corda, tem um grupo assim que está crescendo bastante da incontinência urinária, que são as corredoras de rua, né? A corrida está muito em alta, né? E CrossFit. Tem vídeo circulando na internet, a mulher erguendo assim, peso absurdo e urinando, e aquilo tá tudo normal, né? Mas não é normal. Mas ali na academia você vê que para ela, nossa, consegui bater minha meta, né? Meu recorde aí de peso. Só que esse assoalho deve estar assim, né? Fragilizado. Porque tem as formas de fortalecer, de fortalecimento. Eles vão trabalhar fortalecimento. Se você avaliar que o problema é o assoalho pélvico, daí vocês vão fazer o fortalecimento. Que não tem nada a ver com pompoarismo. São coisas diferentes. Ou são coisas que se complementam? Não. Assim, pompoarismo, qualquer um pode fazer, tá? Se qualquer pessoa se interessar agora, jogar lá no Google, você compra cursinho online, cone vaginal, você compra aí na internet, aquelas bolinhas de BOA, né? Mas o que acontece? A gente usa cone vaginal, só que assim, qual que é o problema? Às vezes, já teve mulheres me procurando, falando assim, você dá curso de pompoarismo? Aí eu explico, olha, eu preciso trazer você para o consultório, fazer uma avaliação do seu assoalho pélvico, porque assim, o que acontece? Elas se interessam pelo pompoarismo, né? Porque elas se interessam ai, nossa, vai ficar incrível, vou agradar meu parceiro, etc e tal. Elas visam isso, mas às vezes o assoalho dela não precisa ser fortalecido. E o que o pompoarismo faz? Fortalecer aquele assoalho. Na verdade, o problema seria outro, né? Então ela precisaria, de repente, coordenar aquela musculatura, fazer exercício de coordenação, aprender a trabalhar, né, os 3 anéis do canal vaginal. Isso, ela não precisaria fortalecer. Por isso, precisa ser avaliado. Se uma paciente me procura e fala assim, olha, eu quero melhorar a minha experiência sexual, eu quero entender mais, a gente faz educação sexual também. Né? Então, a gente ensina, a gente avalia, a gente tenta entender o que ela está buscando, mas não no contexto de, eu vou te dar um curso só de pompoarismo. Não, aí não. Mas rola muito isso e acontece... O que acontece? Elas compram pela internet e depois vão parar no consultório, porque aí começa a ter dor na relação sexual, porque aquela musculatura começa a ficar muito contraída. O assoalho pélvico, ele é um músculo como bíceps, tríceps, então se você malhar demais ele vai ficar tonificado, sim. Então, ele vai ficar ali hipertrofiado. E isso vai gerar algum desconforto. Ah, sim. Então, mas na verdade, assim, tem que entender... Vocês como são... vocês, acho que todo mundo na verdade, que a gente que não sabia no Brasil. Profissionais de primeira escolha, que fala, quer dizer, não precisa passar no médico... Obviamente, quando a gente fala isso, tem gente que... Nunca aconteceu aqui no canal, mas pode ser que alguém um dia comente. Uhum. A gente não incentiva a pessoa a ter uma coisa grave e não vai passar no médico, não. A gente está dizendo em coisas, né, que são... Que a gente, cada um no seu quadrado, cada um sabe o que a gente pode avaliar, até onde a gente pode ir, até onde a gente não consegue ir, tem que mandar de volta para o médico. Mas pessoas que estão, né, mais saudáveis, assim, falam, eu preciso, que nem a questão da corda. Aí fui pular corda... Urinei. Perdi urina. Entendeu? Então, assim, ela pode, de repente, ir direto no fisioterapeuta, depois da sua avaliação, se você achar que é uma coisa que precise passar pelo urologista, né? É uma coisa que as pessoas não sabem, né? Que é possível. Não sabem. É totalmente possível. Ela tá perdendo urina, se ela for direto no urologista e ele for, né? A gente enfrenta, assim... tem médicos que ainda resistem, né, em indicar fisioterapia. Eu já vi casos de paciente com prolapso, né, de bexiga, assim, prolapso vaginal
muito grave e o médico falasse, não, isso daí é normal. A senhora já teve tantos filhos, a senhora já é uma senhora de 60 anos. Isso é normal. E isso não é normal. Ela precisa tratar aquilo, ela precisa cuidar, ela precisa de um acompanhamento. E a perda da urina é a mesma coisa, né? Então, se essa paciente vem e a queixa dela está dentro do que eu posso atender ela e eu posso resolver, a gente vai parar por ali, vai resolver. Se ela precisa do meu acompanhamento e de algum outro profissional, a gente está encaminhando também. Isso daí sempre acontece. É uma coisa, o que a gente fala de profissional de primeira escolha, né? Na verdade, todos os profissionais são nutricionistas. É que o Brasil ainda tem uma cultura da medicina como primeira escolha. E, na verdade, até para os médicos que são, né, mais jovens e que têm a mente, estudaram mais essa parte multidisciplinar, eles mesmos, às vezes, falam que é melhor que o paciente vá para onde o lugar certo primeiro, para não ficar pulando de coisa em coisa. Né? A gente tem uns estudos de fora do Brasil, que eu assisti uma palestra de uma médica, chama excesso de diagnóstico. É uma síndrome de excesso de diagnóstico que eles falam. É estudado no mundo todo, mas o Brasil é campeão, um dos campeões disso. A pessoa vai, ela passa no clínico, ela passa no psiquiatra, ela passa no cardiologista, ela passa... A gente tem um monte de especialidades. E no final das contas, ela sai com uma polifarmácia que não vai resolver o problema dela. É isso mesmo. Entendeu? Porque essa cultura é uma cultura brasileira, entendeu? Daí vai lá, tá com problema cardíaco, vai no cardiologista. Daí o cardiologista manda pro urologista, o urologista manda pro pneumo, que manda pro neurologista, que manda pro outro psiquiatra. Daqui a pouco ele tá com um balde de medicamento e que não resolve coisa nenhuma. Né? Então, é uma coisa que vem sido discutido nas universidades, nas universidades respeitadas do país, de medicina também, inclusive, sobre isso. Excesso de exame e excesso de profissionais. Quando, na verdade, um médico bom, mais uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta ou qualquer outro médico, seria necessário. Exato. Aí, pegando esse gancho, você, por exemplo, esterectomia, sai da cirurgia. O correto é ir lá para vocês, né? O ideal é acompanhar, porque eu vou dar um exemplo bem bacana, assim. Esterectomia. Às vezes, aquela paciente já está com aquele assoalho disfuncional. Ela não tem só o problema uterino ali que fez ela tirar, fazer a cirurgia, mas ela já tem ali uma perda urinária significativa. Então, ela vai, faz a cirurgia né, que era o problema maior ali, né, que era o que estava incomodando, e a bexiga continua ali, pingando. Daqui a uns anos, ela vai para o centro cirúrgico de novo, porque ela vai ter que levantar aquela bexiga, entendeu? Então, tipo, se aquela paciente que fez a esterectomia vem pra gente, a gente trata, orienta, porque assim, a informação é o que tem de melhor. Às vezes, não é nem porque elas não sabem nem buscar, elas não sabem nem que aquilo existe. Então, ela vem, a gente cuida delas, né? Cuida da cirurgia, dos pontos, começa a cuidar, reabilitar o assoalho dela. Beleza, aquela mulher já garantiu aí. Porque também, quando ela aprende a usar aquele assoalho de uma forma mais funcional, ela leva aquilo para o dia a dia. É que nem você ir para o Pilates e você melhora a sua postura, você aprende a respirar melhor, você, né, consegue uma postura melhor no seu dia a dia, porque você aprendeu aquela consciência corporal lá no Pilates. Então, você leva. Do assoalho pélvico é a mesma coisa. Então, elas vão aprender a usar aquele assoalho pélvico sem sobrecarregar ele no dia a dia, e ela vai levar isso pro resto da vida. Então, ela só vai ganhando e adiando. Ou até cancelando, né, uma cirurgia que iria acontecer. Tinha umas cirurgias... eu tive um caso de uma paciente, já muito de idade, né? Ela até já faleceu. Ela tinha eu não sei como que chama essa cirurgia agora, não lembro mais. Mas existia uma rede eu não sei se ainda existe, tá? Mas existia uma rede, eu creio que não, porque é bem arcaico isso. Uma rede que ela era colocada e levantava para cima o sling, a né? bexiga. Faz o sling. Que é uma cirurgia bem antiga, de 50 anos atrás. E ainda faz, tá? Aí essa paciente colocou isso. Ela colocou na casa dos 50 anos de idade. Creio eu que o médico que colocou não imaginou que ela viveria até quase 100. Ah. Né?
Ok. Quando a gente atendeu ela, ela começou a ter um sangramento ativo, vaginal. Sangramento ativo. No primeiro momento, o sangramento, o pessoal falou, infecção urinária da urina. Eu falei, gente, isso não é da urina. Aí, no primeiro momento, falou que era. Aí passou com o urologista, porque a família fica toda, né, assustada. O urologista pediu exames da parte urinária e não tinha o que ver da urinária, porque não era da urina. Eu falei, gente, a gente tinha que levar ela num ginecologista. Daí o pessoal ficou meio assim, apreensivo, falou, não, mas 90 anos, 90 e tantos anos. Falei assim, isso não é da urina. Isso é ginecológico. Aí, de tanto a gente discutir o caso junto com o médico, foi conseguido que o médico visse. Aí, no exame com o espéculo, a gente descobriu a parte de cima, o teto, se pode se dizer assim, tinha furado. A rede, eu não sei o que aconteceu com ela, que pela idade, transfixou eu não sei como chama, você que entende bem, a parte de cima, né? Aonde ela estava. Sim. E aquilo fazia que aquela ferida ficasse sangrando o tempo todo. Entendeu? Mas eles ainda usam. Eu não sei se é o mesmo material, mas deve ser uma coisa essa técnica de suspender a bexiga. Então, às vezes a mulher ela faz essa cirurgia porque ela já está num grau muito avançado. Então, realmente a cirurgia é necessária. Mas não adianta nada. Se ela faz essa cirurgia da bexiga e o assoalho dela está deficiente, uma mulher que não passou por esterectomia, né, não teve necessidade, não aconteceu nada ali, então ela não vai fazer essa cirurgia. Ela fez a cirurgia da bexiga, mas o útero está ali, firme e forte. O assoalho está disfuncional. O que vai acontecer? A bexiga está no lugar, mas o útero está ali pesando. Ela vai ter ali um prolapso de útero. Vai ter um prolapso vaginal do mesmo jeito. Porque no caso das mulheres de muitos partos, o útero desce e empurra a bexiga para baixo. Seria isso, né? Na verdade, não é... não todas, né? Assim acontece. Não todas. Mas é exatamente isso. O assoalho, ele não consegue conter mais aqueles órgãos. Eles, né, a musculatura toda tá fraca, né? Tem o peso da gestação, né? A gestação sempre ali empurrando tudo. Às vezes foram muitos partos vaginais, né? Via vaginal. Então, aquilo fica deficiente. O que acontece muito também, né? A episiotomia, que também prejudica demais o assoalho pélvico. Tem mulher que não recupera mais a função. É uma coisa que tem caído em desuso, né? A epísio. O pessoal tenta... Tem um movimento aí crescendo para tirar, né? As mulheres buscando mais informação. Então, é uma coisa que está crescendo. Então, a mulher vai falar, você pode perguntar para qualquer mulher, se mãe de primeira viagem está grávida, vai ter o bebê, qual que é o seu maior medo? O médico cortar. Porque você imagina ali, ele corta, lógico, você está ali na partolândia, né? Ele pode cortar onde ele quiser, que você está na partolândia, você não vai sentir. Eu senti só um piquezinho. Mas o problema é que esse piquezinho é um músculo que ele cortou. E depois, para voltar esse assoalho, não volta. Cortado e depois suturado, né? Tipo, de uma maneira Exatamente. crua, né? A sutura. Não é nenhuma sutura... não que seja mal feita, não é isso. Mas não é uma sutura de plástica, por exemplo, que faz bem, né? É uma sutura que é feita rapidamente. Então, geralmente, não é nem o médico que faz, é a enfermeira obstetra que faz a sutura e termina o procedimento. Então, é uma sutura mais grosseira, né? O problema é o cortar, né? O costurar tem que ser feito, né? O procedimento. Mas é o cortar aquele músculo que gera tudo que vai vir adiante, né? Então, ali gera uma cicatriz, às vezes essa cicatriz é dolorosa. Tem mulher que tem dor na relação e nem se liga que pode ser aquela episiotomia que ela teve lá no parto. Tá tudo normal. Tem um movimento, né, grande para coagir. Na verdade, devia ser tirado, né? Tem que pensar uma forma de que não precisasse mais fazer, já que a gente tem tanta... E hoje as mulheres têm as informações, as gestantes, né? Então, a fisioterapia, vale a gente falar isso, como que a gente prepara essa gestante aí para um parto normal? Porque assim, não adianta nada a gente falar assim, não vamos mais fazer episiotomia, proibido, ninguém mais faz.
Mas e aí? Essa mulher vai ficar lá 40, 42 semanas esperando aquele neném chegar, o assoalho lá sofrendo, a musculatura. E aí? Será que ela tá com alguma tensão muscular? Gente, é um músculo, então ele vai ter tensão como qualquer outro músculo. Então, às vezes você avalia aquele assoalho, então a gente não avalia só função, só força. A gente avalia se está tenso. Então, a gente trabalha a gestante a partir de 27 semanas, é recomendado trabalhar massagem perineal visando o parto normal. Eu começo a trabalhar antes. Por quê? Porque a gente não está visando só o parto normal. A gente está visando a sobrecarga mesmo. Então, imagina aquela musculatura que está com ponto de tensão, ela não vai trabalhar direito. Então, ela não vai sustentar direito. Então, não adianta eu fortalecer se ela está com ponto de tensão. Então, a gente avalia, testa as musculaturas, né? Vê qual que está tensa, não está tensa, está ok. Então, a gente vai trabalhar a fim de alongar aquela musculatura, deixar ela flexível. Senão, realmente, né, é difícil você imaginar que não vai cortar, é proibido fazer episiotomia. Mas também a gente faz o quê para evitar isso, né? Para evitar aquela dilaceração absurda, né? Porque senão ele vai dilacerar. E aí pode acontecer o grau 1, que é tranquilo, né? E então a gente atua nessa área, nesse sentido, de preparar essa gestante. Tudo bem, não pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo, mas e a gente vai fazer o quê para te favorecer? Então, a gente tem também os nossos recursos para estar trabalhando com essa gestante. Então, a gente trabalha desde posicionamento. O parto normal é uma coisa que está muito em alta, né? A gente tem aí os protocolos, né, que são usados dentro dos hospitais, tanto público quanto particular, né? A mulher chega, a primeira coisa, faz a internação, põe ela deitada. Quando a gente pega uma paciente gestante para treinar ela para o parto, é um treino mesmo, sabe? A gente prepara ela. Então, eu ensino vários posicionamentos. Olha, você pode parir desse jeito. Por quê? Porque na hora que ela está na partolândia, é ela quem vai saber qual é a posição que ela está se sentindo mais confortável. A gente ensina as respirações. Em que momento você vai respirar? Só na fase ativa, sabe? Respirações verbalizadas, com vocalização. Por quê? Porque tá aí uma coisa que eu preciso falar também. Eu vou entrando nos assuntos, eu vou enlouquecendo. A gente vê muita violência obstétrica, né? Por parte de médico e enfermagem. Do tipo, na hora de fazer não gritou, né? Mas vale uma informação de que o vocalizar, né? Quando ela tá lá para parir, que ela dá aqueles gemidos com a boca aberta, é porque realmente o assoalho ele relaxa. Quando a mulher está vocalizando, ela relaxa, o assoalho relaxa. Então, é por isso que quando vem a contração e ela faz aquele grito, aquela respiração, realmente tem um porquê, a natureza é perfeita. Então, ela se sente confortável daquele jeito. Não, ela não está gritando, ela não está gritando, ela está vocalizando. E nascia assim, né? Antigamente nascia todo mundo nascia assim. Antes de aparecer a cesárea. É isso mesmo. O negócio da violência obstétrica é uma questão também polemicíssima, tem bastante polêmica. O Conselho Federal de Medicina tentou coagir para não se usar isso, entendeu? Mesmo os próprios médicos, né, os que são da linha da humanização e tudo, Sim. concordar, mas sempre tem, né, essa briga meio que politizada. E a gente sabe que não acontece só por parte dos médicos, né? Infelizmente, eu tenho colegas, falo colegas não que eu conheço, colegas de profissão que são obstetras e podem fazer a mesma coisa. Isso não tem a ver. A profissão, os pessoas que não praticam a humanização que a gente tanto fala na faculdade são em todas as profissões, né? Sim, médico, enfermeiro, físio. E com a onda do parto natural, então, assim, as pessoas podem procurar a fisioterapia já desde quando? Engravidou, já vai? Ou tem um tempo? Tem um tempo, é 13ª semana. Aí a gente já começa, tem muito trabalho para a gente fazer. A gente trabalha com aleitamento materno também. Então, tem várias aulinhas. Então, a gente tem uma aulinha, por exemplo, a gestante vai com a parceria dela, né? A gente fala parceria porque pode ser homem, pode ser mulher. Então, a gente faz o quê? Ensina massagem perineal. Tanto para a gestante quanto para o parceiro. Porque a parceria, geralmente, ela está muito envolvida nesse momento, né? Então,
a gestante está ali carregando o bebê o tempo todo, a outra pessoa quer se sentir muito útil, então ela quer participar de tudo. Então a gente ensina a massagem perineal por quê? Porque ela não vai fazer ali só comigo. Ela vai fazer aquela massagem perineal todo dia, ela precisa preparar aquele assoalho, tá? E aquele períneo tem que estar relaxado para o grande momento. Depois a gente já faz uma pré-aulinha de aleitamento materno, então a gente já dá algumas dicas, já ensina alguns posicionamentos, ensina a importância de variar o posicionamento durante as mamadas, porque machuca o bico. Então, o bico machucou nessa posição, se você inverter a posição, o contato da boca com o seio é diferente, então alivia um pouco aquele desconforto. Tem várias coisas. E aí, quando essa paciente ganha o bebê, vai para casa, a gente vai para uma consultoria. A gente passa algumas horas, acompanha, né, como que é aquela rotina, as mamadas, como que aquele bebê está mamando, como que está aquela pega. A gente ensina a fazer a pega, mas, né, não tem o bebê para ensinar, né, para ela fazer na prática. Então, quando a gente vai para essa avaliação, né, a gente fica só observando mesmo, aí é que a gente vê. Aí a gente sempre ajusta uma coisinha ou outra, nunca falo corrigir, porque ela não está fazendo errado, né? Ela está fazendo do jeito que ela está sentindo que dá para fazer. Então a gente vai ajustando e alinhando com ela, com a mãe ali que acabou de parir. Então, o certo é todas as mães que tiver condições, óbvio, né, procurar esse serviço, né, durante a gestação. Se não tiver o risco, né, se não for, né, creio eu que gravidez de risco também tem alguma coisa que vocês possam fazer, lógico, né? Tem. Mas as que não têm uma gravidez de risco, que queira ir por conta, né, própria, para fazer, ainda mais as que querem o parto, né, porque tem as que se programam, eu quero parto natural, quer ir nessas casas de parto que tem hoje em dia, em São Paulo tem muito casa de parto, que o pessoal faz na banheira, na água. Lá tem bastante. Lá isso é bem forte. Mas sim, ela pode procurar. De repente, eu não acompanhei minha gestação, mas tô com dificuldade no aleitamento materno, eu queria uma avaliação. Dá também, a gente faz, a gente pega toda essa gama. Então, a gente pega desde o preparar para o parto, a gente atende o parto, a gente atende o pós-parto, e assim vai. Tem muito trabalho, muita coisa para fazer. E é interessante, assim, que quando você fala, né, de saúde da mulher, e hoje as mulheres, como estão mais engajadas, né, donas de si, que é importante isso, elas terem mais liberdade de procurar, né, seja para problemas de urinários, né, ou seja porque a gente já falou sobre questões sexuais, porque está no auge da vida sexual lá nos seus 30 e poucos anos, fala, não, eu quero melhorar, eu vi em algum lugar, mas eu prefiro procurar alguém pessoalmente porque essas coisas online, não é todo mundo que se dá bem, porque não é tão simples não fazer sem alguém junto, né? E às vezes tem casais que são mais politizados, são mais modernos, aí vai o casal junto, né? Falar assim, a gente queria ver o que a gente pode melhorar. Então, todas essas coisas vocês trabalham dentro da fisioterapia de saúde da mulher. Tem alguma outra coisa assim que não é comum que vocês abordam, que se lembre? Não, é isso mesmo. Eu acho que o que que sai um pouco da casinha, né, que de repente as pessoas fiquem surpresas, é a questão da educação sexual, né? Esse é o que eu acho que tem mais fora da casinha. Mas é que hoje tem bastante divulgação na mídia, né, de saúde sexual, né? Femininas começou primeiro, porque os homens são mais fechados, mas agora tem masculina também. Aí você me falou, conversando com você, que vocês conseguiam atender também os homens, que também é um problema, né? Sempre, porque os homens fogem de médico, fogem de tudo. Numa conversa que eu tive aqui com outro convidado, a gente fala tanto de assoalho pélvico, não sei o quê, a gente os homens também têm a musculatura da pelve que eles não imaginam que tem importância, né? Porque como ele não tem, eu já conversei com profissionais de saúde que falam, não sei o quê. Eu falo, falei, tem tudo a ver, você não estudou anatomia? Entendeu? A diferença é só o órgão reprodutor, mas os músculos são os mesmos, né? Tecnicamente, tirando a parte reprodutora. Aí você consegue também ajudar alguns homens em algumas situações. Sim. Né? Seja sexual nem tanto, porque eles têm tabu com isso. Tem. Mas a gente tem o problema
né, os homens, toda vez que eu estou dando aula, a gente está dando, tipo, saúde adulta, a gente vai falando as doenças, aí tem lá, fator de risco, sexo feminino, não sei o que, as meninas brincam, né? Fala, só com nós, tudo de ruim vem pra nós. Mas o homem é uma das únicas coisas que eles têm, né, de problema e é complicado é a próstata, Sim. né? A gente tem uma crescente, eu tenho percebido, não tenho visto dados assim oficiais, preciso até ver. Mas eu percebo no meu dia a dia uma crescente número de casos de problemas de próstata e homens cada vez mais jovens. Jovens que eu digo 45, Sim, 44. E é um puta problemão, porque tem ou ela prende totalmente a urina, que é o mais comum, ou faz o tratamento e depois não consegue mais segurar. Quando faz a cirurgia da retirada da próstata, uma das sequelas, né, que podem ficar é a disfunção erétil, né? Pode ter redução do tamanho do pênis, porque tem ali uma atrofia, né, das estruturas do pênis. Incontinência urinária. Então, assim, a fisioterapia, ela vai atuar, sim, porque o cara, ele fez a retirada da próstata, ele já tem um período ali de recuperação, ele precisa ir para a fisioterapia. Por quê? Ele precisa trabalhar a circulação dali da região do pênis mesmo. Faz bomba peniana, né? Tem um dispositivo lá, é uma bomba mesmo, tipo, é um cone, né? Então ele encaixa lá, a gente ensina a usar. Ele faz na casa, tá? Ele não vai fazer ali. Geralmente, quando ele vai para o consultório, ele vai para fazer avaliação. Outros recursos, eletroterapia. Então, ali ele fica... A gente ensina como fazer, passa o protocolo, você vai fazer tantas vezes, você vai fazer assim, você vai fazer assado por tanto tempo, e aí ele leva isso para casa, é a lição de casa dele. E aí a gente vai reavaliando e fazendo eletroterapia, o que precisar, o que ele estiver necessitando. Não é uma regra, não quer dizer que ele vai precisar de todos os recursos. Mas sim, é importantíssimo. E muitas vezes são poucos médicos que falam assim para o paciente, olha, você vai retirar a próstata e você corre o risco de ficar com disfunção erétil, incontinência urinária e tudo isso. Muitas vezes eles ficam surpresos de saber que tem relação com a cirurgia deles. E na verdade, assim, é um problema que ele persiste depois, né? Porque, por exemplo, eu vejo assim, lá, tem paciente com problema o antes, o durante e o depois do problema da próstata. Sim. Descobre primeiro, a maioria que não faz os exames que tem que fazer todo ano, em novembro tem campanha para fazer o PSA e tudo mais, não faz. Aí descobre como? Primeiro começa com uma retenção urinária, né? Bexigoma. Chega lá gritando de dor, a bexiga estourando, tem que passar uma sonda, aí vai ter que ficar com a sonda o tempo que o urologista conseguir resolver o problema. Ou vai fazer cirúrgico, ou não sei o que ele vai fazer. Daí já é um desconforto, né? A sonda é um problema, gera infecção, tem a questão da autoestima. Sim. Já não tem mais como ter vida sexual, porque tá de sonda, não tem o que fazer. E aí depois, quando resolve tirar, porque só tira de pacientes mais jovens, né? Quando o paciente é muito idoso, eles não tiram. Eles fazem redução hormonal com medicamento. E não tira porque não compensa, porque a cirurgia é bem difícil, porque a próstata é difícil de acessar. Ela está num lugar ruim de acesso. E aí, se tivesse todas essas informações, a gente fala de exercício. A gente falou muito de exercício aqui nesse programa já, que teve vários fisioterapeutas, exercício de todo tipo de exercício. Mas mesmo falando, a gente coloca todo mundo no balaio não fazendo, né? Quando eu falo para alguém que, por exemplo, a pessoa fala, fulano estava com disfunção erétil, falando, mas a pessoa é sedentária? Não, mas o que isso tem a ver? Eu falei, tudo a ver. A ereção se mantém porque tem uma musculatura por trás de tudo, fora o sistema cardiocirculatório. Sim. Né? Então, assim, qual que seria, tipo, o pulo do gato para os homens mais jovens, que eu falo 30, 40 anos, para eles tentar evitar ao máximo as problemáticas? O que você acha? Você fala da cirurgia da próstata, pós, pré? Porque a gente fala sempre no pós, mas, assim, um profilático. Eu acho que uma avaliação é bem válida. De repente, olha, eu tô com esse problema, eu vou ter que tratar ele, o que eu posso fazer? O pré-cirúrgico. Pré-cirúrgico é sempre indispensável. Então, assim, se ele souber como que tá aquele assoalho, isso já vai evitar muita coisa, tá? Então, ele vai, faz uma avaliação, a gente vê se tem alguma coisa para melhorar, orienta. É interessantíssimo, tipo assim, o paciente ir para o centro cirúrgico orientado.
Saber, olha, quando você sair vai ser desse jeito, é isso que vai acontecer, é assim que a gente vai trabalhar. Vai ter esse problema, mas tem essa solução. Então, assim, a informação por quê? A pessoa vai segura. Então, ela não vai ficar assim, ai, nossa, eu tô com disfunção, mas eu não vou falar nada pra ninguém. Porque a gente sabe que o homem tem, né, a questão da masculinidade, tem todo esse tabu envolvendo. Então, muitas vezes, esses pequenos problemas, né, que é ali pra ele, ele deixa guardadinho. Então, se ele vai com informação, ele sabe que aquilo vai acontecer, se não acontecer, ok, mas ele já está esperando. E aí ele vai atrás do profissional que pode ajudar ele. Então, eu acho que uma avaliação é bem válida. Tirar todas as dúvidas. Gente, não tem dúvida besta, não tem que perguntar. Tanto para o médico dele, quanto para o fisioterapeuta que vai acompanhar ele, tem que perguntar. Não dá para deixar passar. Mas como que você avalia? O assoalho pélvico feminino, eu imagino que seja de uma forma. Mas o do homem, como que... Tava esperando essa pergunta. Porque assim, o da mulher, a gente tem toda, né... É via vaginal que a gente avalia. É via vaginal e assim, a mulher, o sistema reprodutor feminino é muito interno. Então, tipo, a gente consegue anatomicamente já imaginar. Mas e do homem? Como que você avalia? Porque assim, geralmente os homens... por exemplo, tem homem que vai na academia, não faz nem perna nem glúteo, porque acha que não é necessário. Porque acha que é uma coisa feminina. E quando na verdade porque você vai ter que trabalhar o seu musculatura. Você vai se propor a fazer uma academia, corretamente, teria que trabalhar todos os músculos do corpo. Mas, enfim, como que vai avaliar? Porque o homem é muito difícil o homem ter incontinência. Né? Geralmente é ao contrário, geralmente tem a retenção. Isso é uma prevalência da mulher, né? A incontinência. O assoalho pélvico masculino, ele é avaliado externamente mesmo. Contração de ânus, a gente não faz avaliação anorretal, a não ser que seja necessário mesmo, que tenha algum indício ali, aí a gente faz. Mas o assoalho pélvico, a contração e a coordenação do homem é visível, tá? A mulher também, a gente consegue... Se eu pedir para ela contrair, eu consigo ver, só que eu não vou conseguir graduar a força dela. Né? A força dela, a gente tem uma tabela que a gente gradua, tá? E o do homem, a gente vai fazer essa graduação, a gente vai avaliar como que está a contração dele, se tem uma contração que ele consegue sustentar, né? Então, ele não pode só contrair, ele tem que contrair e sustentar, tá? Tem um tempo ali que ele precisa fazer isso. E a gente avalia pontos de tensão, que é do mesmo jeito que a gente avalia a mulher, tá? O ponto tendíneo lá, que é no períneo, é feito externamente. Os outros pontos são tudo externo. A única coisa que vai mudar da mulher e do homem eu vou olhar, fazer uma avaliação anorretal, se for necessário. E o da mulher não, é via vaginal. Então, da mulher é sempre via vaginal, nunca vai ter anorretal, a não ser que ela tenha alguma queixa anorretal. Porque tem mulher com fístula, né? Que não sabe. Tem mulher com fístula, tem casos de incontinência fecal, né? Aí não só a gente precisa avaliar, como a gente precisa fazer um biofeedback ali. Mas aí na avaliação, nessa avaliação não, digo tudo, na contração anorretal, o músculo levantador de ânus, ele está presente ali ou... Não, porque tem o músculo levantador de ânus que está lá no... Que tem um nome engraçado. Que tá contornando ali, né? A gente fala, né? Sempre que eu falo isso pros alunos, os alunos dão risada. Porque o músculo chama músculo levantador de ânus mesmo. Não que ele levante o ânus, mas ele... Mas ele, na verdade, ele estrangula o reto, né? Se ele tá tenso, né? Isso, exatamente. Então, geralmente, uma pessoa que... Gente, observar as fezes é algo importantíssimo. Você precisa saber a cor que tá, a textura que tá. Às vezes, vai um paciente, você fala assim, mostra a escala de Bistro, como que tá as suas fezes? Não sei. Eu nunca olho. Exatamente. Tem que olhar, a nutricionista, gente. Toda vez que você vai lá, ela mostra uma tabela de fezes pra gente. Você tem que saber. Então, essa pessoa não sabe se essas fezes estão saindo de uma espessura grossa, se está saindo fina. Uma fezes muito fina, você pode estar com tanta tensão no ano retal que ele está estrangulando o reto. Ele fica forçando ali. Pessoas que têm dificuldade para evacuar, pessoas que já usaram um banquinho. O banquinho, gente, não é fisioterapia pélvica, mas para uma pessoa constipada que está com dificuldade, é um alívio. Então, assim, eu sempre falo... Tô com uma gestante que ela é super constipada, então eu falo para ela, o banquinho não é tratamento, tá? A gente precisa melhorar essa alimentação, precisa melhorar o peristaltismo desse intestino, mas o que ele vai fazer? Você precisa evacuar.
tá? Tem um neném crescendo aí, ocupando toda a casinha e você precisa evacuar normalmente. Então, ela usa o banquinho para dar um alívio, tá? Mas não é assim que a pessoa, eu vou usar banquinho pro resto da vida, não vou mudar minha alimentação, não vou buscar ajuda. Assim, na verdade, o banquinho é um conjunto, né? Das coisas. O banquinho, o pessoal que não sabe, é você sentar meio Pode ser que... lixeira, qualquer coisa. Você sentar na privada e você elevar o pé num banco. O joelho, ele fica acima da linha do quadril e nessa posição o músculo ano-retal ele fica relaxado. Porque o músculo ele pinça, né, o reto e às vezes a pessoa tem dificuldade de evacuar. Mata-leão ali no reto. Por causa dessa... Não consegue. Dessa situação. Porque na verdade quem tem mais de 50 anos, 40 até, existiam as privadas que eram um buraco com um lugar para pôr o pé. Que a pessoa evacuava de cócoras. Já vi isso no sítio. No sítio tem muito. É um negócio muito feio, mas é a melhor forma saudável falando para evacuar. Porque a gente evacuava assim, o homem primitivo evacuava assim. Sim, né? Aí tem a louça chiquérrima, né? Com uma almofadinha, né? E é interessante isso, porque quando eu falo pro pessoal sobre isso, sobre o músculo levantador de ânus, eu brinco às vezes com o pessoal e falo assim, não, você tem a questão da contração, né? Contrair, relaxar o ânus, aí você fala isso pro povo masculino, o pessoal fica, não, você tá maluco? Não sei o quê, tipo, tem aquela... É assim mesmo. Mas não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com você ter toda a musculatura pélvica em dia, porque ela é responsável por manter a ereção também. Exatamente. Né? Eles não, lógico que o cardio circulatório 70% é dele, né? Mandar sangue lá. Se não tiver sangue, nada vai acontecer. E manter. Mas a musculatura tem que estar em dia. Sim, tem que estar em dia. Tudo ali tem que estar funcionando bem, né? A gente tem que estar com o assoalho funcional. Se não acontecer agora, com o passar do tempo, alguma historinha vai surgir. Porque aquele assoalho que não está funcional, ele só tende a ficar cada vez mais naquela situação, aquela situação ir crescendo. Então, na avaliação, uma das coisas que a gente pede no homem é a contração do ânus. A gente precisa ver como que está aquela coordenação, como que está aquela contração. Mas nem você falou, tem que contrair e conseguir segurar a contração, né? Por exemplo, contrair, todo mundo contrai. Todo mundo consegue, né? Tem vários exercícios, a gente avalia várias coisas. Por exemplo, às vezes eu pego uma paciente, né? A gente tem as fibras brancas e as vermelhas, né? Então, como qualquer outro músculo, eu preciso saber o que ela tem de força, né? Com quanto tempo ela vai fadigar e quanto tempo ela consegue manter a contração rápida, né? A contração rápida fadiga mais. Então, eu fui lá, avaliei, pedi para ela a contração. Você vai apertar, ensinei, conversei com ela primeiro. Falei, agora você vai apertar meu dedo. Você vai... A gente sempre fala assim, imagina que você está sugando um canudinho. Então, você... puxa essa musculatura para dentro. E tem um detalhe importante. A mulher não pode contrair o ânus, né? Porque ali ela está fazendo só canal vaginal. Porque a anatomia é diferente, né? Ali muda, né? Essa questão. E aí, a gente vai ensinar para ela outro exercício rápido. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Porque aí a gente já começa a ver. Aí já não consegue mais. Aí já perde a coordenação, você vê que um lado contrai mais forte, o outro já está fraco. Então, a gente vai percebendo. Então, não é só o avaliar, contrair, é aonde que ela está fadigando. Força ela tem. A contração rápida que ela está se perdendo. Então, tem vários pontos. Porque aí a gente precisa trabalhar com ela também. Tá vendo? O povo fica achando que acho que é só o bíceps e o tríceps. Acho que é só o bíceps. Tem que treinar a musculatura. E entrando naquela questão do pompoarismo, que isso tem muito forte na internet, as mulheres quer fazer, então dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa, mas aí ela tá correndo risco, né? Porque ela não sabe como que tá o assoalho dela, tem essa questão, né? Como que tá a força dela? Ela tem só a força rápida, ela tem melhor, né? Às vezes aquela mulher tem força, ela só precisa coordenar aquela musculatura, entendeu? Mas tem alguns cursos que, não todos, né? Que tem cursos e cursos, que eu andei pesquisando, que a pessoa que apresenta o curso fala, né? Para a pessoa procurar um profissional. Sim, tipo, tem uns X situações que eles colocam lá. Se você sentir X situações, X, você tem que procurar um profissional. Eles colocam lá. Agora, tem uns que não. Acho que depende muito do valor do profissional que faz. Tem cursos sérios, né? E não tem nada de errado uma mulher buscar isso. Muito pelo contrário.
Se ela tá buscando melhorar a sexualidade dela, é sinal que ela quer mais qualidade de vida. E a questão da sexualidade na mulher é uma coisa assim, é um iceberg, né? A gente vê só a pontinha dele. Porque assim, tem casos, a gente vem de uma cultura de que o homem, ele é perfeito, né? Ele tem o pênis e ele é perfeito, isso basta. Ele não precisa melhorar nada, né? Já a mulher não, né? Então, às vezes o cara fala assim, você depois teve filho, você ficou larga. Gente, isso não existe, tá? O nome disso é flacidez vaginal e não é exclusivo de mulher que teve parto via vaginal. A flacidez vaginal, você vê aí moça de 25 anos que nunca teve filho, musculatura. Do mesmo jeito que tem uma flacidez no bumbum, na coxa, uma flacidez na barriga, ela gerou uma flacidez ali. E o que vai acontecer? Uma relação sexual insatisfatória, porque a vagina, ela tem que acoplar bem o pênis, porque ela também tem que sentir prazer durante a penetração. Ela não está ali só para dar prazer, né? Então, quando a vagina acopla bem esse pênis, então o pênis faz o contato dentro da vagina que ele tem que fazer e ali todo mundo sai feliz. E a flacidez vaginal tem que ser resolvida também, né? Com fortalecimento. Porque tem musculatura, né? Sim. Na verdade, a grande diferença do homem para a mulher é isso, que o pênis não é um músculo, que tem homem que acha que é, mas não é, né? Ele é um corpo Ele não vai conseguir esponjoso, treinar o pênis dele. Não, porque tem coisas que vem na internet para isso também, para Sim. treinar, para ficar maior, não sei o quê. Tem. Só que isso a gente já falou num outro episódio aqui, a gente volta a falar. Isso é tudo mito. Você pode até comprar para um prazer diferente, como toy, né? Falam toy, mas é brinquedo sexual. Ok, mas não vai crescer mais do que já é. Não, não eu já vi músculo. propaganda tipo de gel pra crescer. De gel, ganhei um monte 4 de coisa. centímetros. Eu falei, gente, não vai acontecer. Isso não Mas existe. a vagina, sim, é uma musculatura. Então, se a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha tido, que nem você falou, parto, mas por algum motivo da flacidez, né? E é que nem você falou, a gente tem a cultura do quê? Do machismo, né? Sim. Fala do homem, fala assim, não sei o quê. E às vezes ele não olha. E a gente sabe que às vezes não é uma coisa intencional, mas ele foi educado pra isso, né? Do mesmo jeito que o homem é educado a se masturbar, né? Que pra ele é natural, né? Você tem que fazer, tipo, um amistoso antes de, sei lá, você perder a virgindade. Você tem que saber como que é. O cara aprende a se masturbar, a mulher já não. Até nas questões de exibição, né? Por exemplo, a gente vê, se cai um nude de uma mulher na internet, acabou, tipo, vira uma confusão. Acabou, ela entendeu? deixa de ser quem ela era como profissional, como mãe. Agora, se cai um nude de um homem, o máximo que pode acontecer, ainda bem muito raro, é tirarem um sarrinho porque era muito pequeno. Do contrário, mais ou nada. Ganhar muito ibope porque ou era ganhar muito ibope porque abençoado. Era abençoado. Então, assim, tem toda essa diferença, né? Então, por causa dessa diferença, a mulher acaba tendo... Eu não sei quem falou pra mim que mandou o nude pra pessoa errada e não sei o que. Eu falei, mas isso não podia ser um tabu, coisa, porque o homem pode mandar pra todo mundo e tá tudo certo. E tá tudo bem, entendeu? E a mulher não, por quê? Porque a gente tem que ir devagar mudando a cabeça das pessoas. Mudando a cabeça das pessoas. Aí elas não procuram a ajuda, às vezes, né, na sexualidade por causa disso. Na época que eu fiquei fazendo... Foi muito interessante que a gente foi fazer o estágio da UBS e o meu grupo de estágio era só menino. E a professora... Cada professora ficava num lugar lá da Anhanguera. Eles eram especialistas em cada lugar. A gente foi fazer lá na Secretaria de Saúde da Família e ela tinha especializações na Secretaria de Saúde da Família, a professora Marina, gente fina pra caramba, preciso trazê-la aqui. Quando a gente chegou, ela falou, não, ela fazia Papa Nicolau de livre demanda de sexta-feira. Então, as 20, 25 mulheres que chegavam, os alunos atendiam com ela, para poder tirar aquela fila. Aí chega um bando de menino. Ela falou, nossa, agora lascou, né? Tipo, como vai ser? Mas aí deu super certo, teve um pouquinho de resistência no começo, depois no final as mulheradas estavam indo tudo já acostumado. Aí ela fazia entrevista, a gente ficava um dos meninos e um dos meninos na sala, ela fazia entrevista. Aí, assim, coisas que a gente teve uma senhora que a gente atendeu, ela ficou viúva e casou de novo. E ela estava praticamente sendo estrupada pelo novo marido, entendeu? Tipo, as coisas que ela contava, que não sentia prazer. Teve uma outra que ela era solteira até os mais de 40 anos e virgem, e depois casou depois de mais velha.
Aí o homem também não respeitava o momento dela, ela não sabia o que que era, o que não sentia, o que não sentia. Então, pena. todas essas coisas que você fala hoje, você fala assim, não, mas é impossível. É Pessoa possível. pessoa que É cada pegava coisa. algum tipo de doença, e aí falava que era porque sentou no lugar quente, É isso entendeu? mesmo. Já vi Tudo caso isso. até de HIV. Não, mas meu marido pegou no banheiro público, aí ele passou pra mim. É mais ou menos assim, né? Mas nessa questão da sexualidade, hoje em dia a mulher está muito mais, né, livre, né? Hoje em dia a gente vê que ela tem acesso. Então, assim, outro dia eu vi uma reportagem que fala assim, cada vez mais os ginecologistas estão recomendando vibrador. Por quê? Melhora a circulação daquele lugar, melhora a sensibilidade. A mulher se conhece. Não É. tem nada de errado, né? Então, assim, ela pode fazer com a parceria dela, de querer comprar uns... Ah, vamos escolher uns brinquedos, né? Vamos testar, ou fazer isso intimamente, né? Não necessariamente ela tem que dividir isso com o parceiro dela, né? Depois, se ela quiser abrir isso. Mas é interessantíssimo porque um dos recursos que a gente usa não é um vibrador, né? Mas é um aparelho que ele gera uma vibração. Ele tem vários cabeçotes, né? Vários formatos, dependendo da região que eu quero trabalhar, né? Então, ele tem um mais pontudo, tem um que é plano, né? Por quê? Porque a vibração melhora a circulação daquele lugar, melhora a sensibilidade daquele lugar. Então, a gente tem mulher que não tem sensibilidade clitoriana, não tem sensibilidade nenhuma. Em grandes, pequenos lábios, não tem, não sabe. A gente tem uma questão também, né, que é vendida, assim, né, principalmente pela pornografia, de um formato de vagina. De vulva, né? Essa é a verdade. Então, às vezes, a mulher, ela tem ali a baixa, né? A autoestima dela é muito baixa. Por quê? Porque ela acredita que a dela é horrível. Nossa, porque a minha é toda diferente. E, na verdade, não. Nenhuma é igual à outra. É como Não. se fosse a impressão digital. Se você for olhar anatomicamente, cada uma vai ter uma diferença ali. Então, tudo isso, às vezes, a mulher não sabe. Às vezes, a mulher não sabe, por exemplo, que é natural. Ela vai ficando mais escura com o envelhecer, com o passar dos anos, isso é normal. E às vezes ela acha que não, só está acontecendo com ela. Entendeu? Então, a importância de se buscar informação, seja com um profissional, para esclarecer sua dúvida, né? Ou numa fonte segura, né? Hoje em dia a gente tem muito conteúdo seguro na internet, né? Tem os ruins, né? Tem os sites horríveis. Mas a gente tem muito site aí confiável, né? Sério, trabalhando para trazer informação. E isso é importante. Por exemplo, uma mulher que tem um problema relacionado à vulva dela, se ela souber disso, já é... Nossa, ai, que legal, não sabia. Né? Já dá uma clareada na mente dela. Mas a falta de sensibilidade é por conta do quê, muitas das vezes? Estímulo. Só porque, assim, que eu já peguei também nessa época aí, paciente que falou pra enfermeira que nunca teve. É porque ela perguntava, né? Como que é, não sei o que, sente dor na penetração, não sei o que, perguntava. Dizer que nunca sentiu. Ah, mas eu tenho 6 filhos, por exemplo, né? Tinha 6 filhos, mas nunca sentiu prazer. Era mais aquele negócio Só penetração. que tinha na época, né? Na época lá tinha até a novela na Globo lá, da Gabriela, qual eu vou lhe Do usar. Coronel, né? Nossa, é um clássico. Vira que eu vou lhe usar. Era mais ou menos isso e não sentia. Então, assim, a falta de sensibilidade pode ser por conta da falta de uso, é ótimo, não vou falar outra coisa. Da falta de Estímulo. Sim. Se aquela paciente não teve nada, não teve um problema neurológico, não teve nenhuma lesão, não aconteceu nada ali, é estímulo. É aquela história que eu falei, né? De que a vagina, né? Uma mulher que passou ali décadas, né? Que nem você falou, uma mulher de 40 anos virgem, né? Foram 40 anos, né? Então, aquela vagina não desenvolveu a função dela. Com certeza, se ela não tiver o estímulo correto, ela não vai melhorar essa função. Os brinquedos, eles vêm muito bem a calhar nesse sentido. Porque aí estimula a circulação, estimula a sensibilidade, ela consegue perceber qual ponto ela gosta mais. É aquela história que eu falei no início, né? O meu prazer é uma responsabilidade minha e não do meu parceiro, né? Ele não tem como ele pegar uma bola de cristal e falar, legal, ela gosta disso, né? Então, a parceria é essa, né? Quando se trata de sexualidade.
E é super recomendado. As mulheres que não experimentaram, querem experimentar, vale muito a pena, melhora muito a qualidade de vida. Tem mulheres, por exemplo, tem mulheres que sofrem com secura vaginal, né? Então, assim, você vai fazer a anamnese dela, ela fala assim, não tenho lubrificação, zero lubrificação, eu me hidrato bem, eu tô afim de ficar com meu parceiro, porque às vezes tem aquela questão, né? Não tem lubrificação porque não tem vontade, né? Porque tá, tipo, vai, né, tipo... Aí a gente vai vendo várias coisas, né? Às vezes ela faz uso de anticoncepcional, que a gente sabe que mexe muito com a libido, mas às vezes não tem nenhum fator que possa falar, olha, é isso que tá desencadeando. Às vezes falta o quê? Estimular. Tá? Às vezes você vai ver, ela não tem assim... você já teve orgasmo? Ah, não, acho que não, nunca tive. Então, assim, é importante estimular para aquela região trabalhar bem. Entendeu? A lubrificação faz parte disso. A resposta sexual são vários fatores acontecendo. Então, aquela mulher que tá afim, que já desde o começo do dia já tá pensando, tá tudo ok com o marido, né? Porque a mulher precisa estar tudo ok, né? Tá, o cara já fez. Diferente. O cara já fez cagada no café da manhã, cara, esqueça. Não vem querer nada à noite que não vai rolar. Então, a resposta sexual da mulher, a resposta sexual ela funciona assim, a longo prazo. Do homem é instantâneo, né? É bem miojo. Tem um nome, na verdade, só que eu esqueci agora. Isso não vou comentar. Tem um nome para essa resposta. Para resposta de estímulo, Então, aí tá tudo ok e ela não tem essa lubrificação, alguma coisa está acontecendo. Aí, às vezes, você vai investigar mais a fundo, aquela região tem pouca estimulação. Né? Então, ela precisa estimular mais. Às vezes, é uma questão genética mesmo. Aí, entra com o quê? A gente orienta, entra com lubrificante. E, às vezes, tem o contrário. Uma mulher que tem... Lubrificação é boa? É ótimo. Mas, em excesso, é ruim. Porque o pênis não consegue fazer contato. Aí, a gente tem que passar um adstringente para dar uma reduzida ali durante o ato sexual. Para melhorar a qualidade. Então, assim, tem N coisas. Isso aí sempre tinha nas entrevistas da enfermeira lá, que era a nossa professora, sempre tinha essas queixas. A de secura, principalmente. É a mais comum. É a mais comum. E, às vezes, já tinha passado com a ginecologista, já tinha feito exame, já tinha feito tudo que tinha direito. E não tinha nada. Não tem o porquê. Aí eles perguntavam, mas você não tá feliz no seu casamento? Não sei o que. Não, tipo, eu gosto dele, não sei o que, eu quero. Tinha os casos que realmente a pessoa não tava, tipo, né, no índice demônio. Às vezes você vai investigando, aí você vai descobrindo, né? Porque a gente, infelizmente, hoje não mais. Hoje as pessoas não ficam casadas mais, só se for muito doido. Se não dá certo. Mas a gente, nossos pais, avós, eles ficavam casados mesmo. Qual que é o segredo antigamente? Que as pessoas ficavam caladas. Se calar. Porque o segredo era se calar. O tabu é desquitada, não sei o quê. Mas, assim, hoje não, né? Mais. Então, geralmente, essas pessoas mais velhas falam assim, eu não... Você acaba descobrindo. Quantas vezes a gente descobriu isso lá no consultório? Falar assim, não, eu tô com ele, eu casei na época, meu pai obrigou, mas a gente, né, acontecia muito. Não vejo a hora que morra, tipo, né? Meio que assim, essas pessoas mais velhas. Mas as mais jovens, não tem porquê, né? Não. Tá existe, né, infelizmente, né? Pessoa que fica num relacionamento abusivo ou tóxico, que não quer. Mas a maioria não tem porquê. Geralmente elas, né, estão donas de si. E é que nem você falou, quando você fala em sexualidade feminina, a masculina também tem um grande problema, mas a feminina é mais afetada por conta da cultura, né? Da cultura da masturbação, que Sim. não jamais podia pensar e nem falar nisso, né? Errado. Tem que se guardar, né? Tipo, o seu prazer você tem que guardar pro seu marido. E elas, às vezes, estarem com quem não ama, ou não saberem os estímulos. Tem esse fator que você falou que a mulher tem, né? Que nem a gente brincou com o coronel lá. A mulher tem todo um preparo de agrado, entendeu? E tudo. Então, tem essa diferença que tem que ser respeitada e não era respeitada antigamente. Então, tem uma questão, assim, por exemplo, disfunção sexual feminina. Tem o desejo hipoativo, né? Então, aquela mulher, ela não tem desejo. Mas por que ela não tem desejo? Porque, às vezes, também ela não foi estimulada a ter desejo. Então, isso é uma coisa que eu ia perguntar, eu tinha esquecido. Ainda bem que você entrou no assunto. Eu conheço uma pessoa, se ela assistir, ela vai dar risada, né? Mas ela falou que ela não tem vontade. E ela tá jovem ainda.
já tem uma filha, já casou, já tem uma filha, já separou, né? Porque não deu certo o casamento. Mas ela disse, a gente às vezes está conversando, porque na área da saúde, assim, o pessoal que não é da área da saúde, a gente conversa de tudo em qualquer lugar. Sim, aham. Então, assim, eu sempre brinco que a mesa do pessoal da área da saúde, os outros profissionais do hospital não sentam. Os que são, tipo, da TI, da administração, porque a gente fala de ferida comendo, a gente fala de tudo a Cirurgia qualquer que momento. aconteceu, tudo, é. E aí a gente tomando café um dia, ela falou, eu não tenho, porque ela tá solteira, né, depois que separou, ela falou que não tem vontade. Ela falou que não tem vontade. Só que ela queria ter, você entendeu? Isso é desejo hipoativo, tá? A pessoa não tem desejo sexual, ela não tem. Aí, às vezes você vai conversar com uma pessoa assim, né? Fora do consultório, ela fala assim, não, mas eu sou feliz assim. Eu não sinto vontade, não me faz falta. Mas às vezes você vai investigando mais a fundo. Sexo é qualidade de vida, é que nem se alimentar bem, fazer uma atividade física. O corpo, ele precisa disso, né? A natureza nos preparou para isso. Então, ela precisa trabalhar isso, ela precisa procurar um profissional para ela conversar e ele orientar ela. Hoje em dia a gente tem uma literatura erótica, né, que a gente indica, não é essas literaturas, não é qualquer coisa, tá? Tem alguns filmes, né, que a gente tem lá uma listinha que a gente indica, tem alguns livros que a gente indica para ela tentar fazer aquele exercício. Então, ela vai ler aquele livro, vai começar a estimular. Aí a gente entra com os brinquedos também, porque ela precisa estimular aquela região. Só que, às vezes, o problema não está na região, o problema está na cabeça. Então, ela precisa estimular a cabeça, estimular a fantasia dela, né? O homem, ele é muito visual, né? Então, ele visualiza aquilo, ele já tá ok. A mulher não, a mulher precisa fantasiar aquilo. Então, aí também ela precisa de orientação. O homem geralmente... Isso é uma disfunção sexual feminina, tá? Então, é uma coisa que não se fala quase, assim, essa disfunção do hipoativo, às vezes ela vai procurar um ginecologista, ele pede daí para fazer exame de hormônio, para ver como está o hormônio. E o hormônio está ok, entendeu? Então, que nem nesse caso dessa pessoa que falou pra gente, ela falou assim, eu queria ter a vontade, né? Porque ela até tava até de namoro com uma pessoa, tipo, ficando com uma pessoa para ver se dava certo, e dava essa discrepância, porque ele queria, né, e Ainda tal. mais começo de namoro, né? Que e tipo, ela falou que não tem, e assim, já fez exame de hormônio ok. Ela achou que era por causa de ovário policístico, que tem gente que tem daí dá desequilíbrio hormonal, né? Hormonal, Mas o médico falou que não estava ligado uma coisa com a outra, no caso dela. Eu já vou dar essa dica também. É isso mesmo, já marca ela lá depois para ela ver. E tem sim, tem essa relação. Por exemplo, se ela fala assim, eu queria ter vontade, então quer dizer, por exemplo, às vezes ela observa as outras pessoas e fala assim, é uma coisa natural, ela sabe que isso é natural. Né? Então, por que eu não tenho vontade? Então, ela já sabe, tem um pontinho ali. Mas isso daí é uma das disfunções sexuais femininas. Porque as disfunções masculinas, quando não é por causa de doença, que a maioria é por causa de doença, hipertensão, diabetes e tabagismo. Quando não é por conta disso, é por conta do hormônio, né? Cai a testosterona, né? Depois de uma certa idade é normal cair. E como a maioria dos homens não vão fazer exame, cai tudo a testosterona. E aí a testosterona baixa, nada vai funcionar. Porque por mais que a testosterona seja... As pessoas associam a testosterona como se fosse o carro-chefe, mas não é. Ela é um hormônio secundário. Tem outras coisas envolvidas. Mas quando ela baixa, tem paciente que fica com depressão, inclusive, com a baixa da testosterona. Então, é mais esses... existe... é claro o porquê, né? No homem, o porquê. Sim. Ou é porque ele tem alguma doença de base, ou vai ver o hormônio, tá lá no pé. E a mulher tem essas... Na mulher tudo é mais complexo. Na mulher tudo é mais complexo. Por exemplo, a mulher que tem vaginismo, né? O vaginismo tem mulher que tem grau de... O vaginismo, ele tem graus, né? Tem mulher que tem um grau tão alto que não entra nenhum cotonete. Então, assim, é impossível. Ela não tem relação sexual, ela não faz exame ginecológico. Eu queria lembrar o nome para me perguntar, eu não tinha esquecido. É vaginismo. Então, o que acontece? Acontece uma contração incessante ali do terço externo da vagina, tá? Então, ele não ocorre no canal vaginal inteiro. E isso impossibilita. Tem mulher que tem um grau assim mais leve, ela até consegue ter penetração, não é nem relação sexual, não pode nem chamar de relação sexual, mas com muita dor.
Tem também só uma dor que ela acontece durante o intercurso sexual. Então, assim, não é que ela dói para penetrar. Às vezes, depois que penetrou, que eu senti a dor. Também precisa de ajuda, precisa ver o que é, tá? Precisa investigar. Mas o vaginismo é exatamente isso, é no penetrar. Porque tá no terço externo da vagina. Ou seja, no introito vaginal, na entrada da vagina. Bem no lugar errado. Bem no lugar errado. Então, assim, se ela tem um grau médio, leve, né, ela até consegue uma penetração. Mas com dor, sempre aquela história, toma um vinho que relaxa, é porque você não tá afim. Não tem nada a ver. Isso é sério, isso tem que ser tratado. Se ela tem uma parceria que não compreende isso, que não respeita isso, pode gerar um trauma e ela sair daquele grau que ela tá, que é mais leve, né, digamos assim, que ela ainda consegue ter penetração, criar uma contração, uma rigidez involuntário, tá? Tão forte que ela vai evoluir para o grau que não passa nenhum cotonete. Mas aí ela descobre quando isso? Quando for ter a primeira relação, geralmente. Então, porque... às vezes ela nunca teve relação, tá? Quando essa paciente, às vezes aconteceu o quê? Um abuso na infância, pronto, gerou um trauma, dali em diante nada mais aconteceu. Tem essa questão, né? Por exemplo, a urina é um lugar, a penetração é outra, então a mulher nunca vai saber, né? Então ela passa a infância inteira sem saber que aquilo está acontecendo. E só vai descobrir na vida adulta, quando for namorar e tentar ter relação. Às vezes um trauma de bater. Às vezes, por isso que eu falo, né? Tudo é muito sutil. Às vezes as pessoas falam assim, mas isso é frescura, é conversa. Você vai limpar o bumbum de uma criança. Gente, você não pode ir com violência, sabe? Com brutalidade. Por quê? Você está tocando numa parte muito íntima da criança. Isso daí foi uma história, né? Real, tá? Essa paciente chegou para minha coordenadora lá da especialização. O paciente nunca sabe por que ele está com aquilo. Mas aí você vai conversando, consulta vai, consulta vem, o paciente vai soltando algumas... eu lembro quando na infância, que não sei o quê, tal, vai lembrando de alguns fatos. E essa moça que tinha um vaginismo bem severo, ela lembrou que um dia a babá bateu nela, bateu na parte íntima dela, porque ela tinha feito xixi na roupa. Isso gerou um trauma para ela. Então, você imagina, aquela violência, já é uma violência por si só já é traumatizante. Imagina uma violência numa região tão íntima sua. Então, ela gerou esse trauma, gerou uma contração involuntária, foi uma questão da cabeça dela, e aquilo dali ela desenvolveu um vaginismo bem severo. E aí você vai vendo as fotos, porque assim, o canal vaginal, se você olhar, ele não tem abertura, tá? Ele tem ali a forma certa dele estar posicionado, né? Às vezes tem uma abertura mínima. Tanto é que, às vezes, a flacidez vaginal, a gente já bate o olho e já vê, tá? Você vê que o introito vaginal está bem aberto, tem uma distância muito grande. E do vaginismo, não, contraidíssimo. Passa nada. Então, a gente usa, né, tem os dilatadores vaginais, né? Só que, assim, quando a gente pega uma paciente com vaginismo, você não pode mostrar nada para ela que vai penetrar ela. Aquela mulher sente dor, o médico vai tentar fazer exame, ela tem dor. O namorado quer ter relação, ela tem dor. Você vai mostrar um monte de dilatadores, um desse tamanho, um desse, sabe? Que vai aumentando o diâmetro. Você não vai fazer isso. Então, a gente começa de outras formas. Termoterapia, né? Tentando relaxar aquela musculatura. E vai ganhando campo, vai relaxando. Usa eletro também para relaxar a musculatura, é bem importante. E aí, quando a gente percebe que tem a possibilidade de uma penetração, aí a gente apresenta os dilatadores para ela. E já teve casos também, assim, a minha coordenadora, né, uma mulher experiente, né, mais velha, então ela tem muita história, assim, de uma moça que ela não conseguia ter relação com o namorado porque ela tinha um grau médio de vaginismo. Foi, tratou, estava liberada. Ela não queria ser liberada porque ela não queria ter relação com o namorado. Ai, meu aí entrou Deus, em outra coitado. questão. Porque Mas ela não gostava dele, Então, coitado? o que entrou a questão dos dois, né? Até engraçado. Ele entrou num companheirismo tão grande com ela, de entender que ela não conseguia, que ela tinha dor, ajudou ela, vamos buscar ajuda. Que eles se tornaram tão amigos que ela já não conseguia mais. Meu Deus. Aí ela falou, então, você vai ter que trocar de namorado pra você ter relação, mas você tá liberada pra ter relação. Então,
A gente caminha com a paciente até falar assim, olha, você tá liberada. Mas aí não souberam, se trocou. Não, aí ela não voltou para contar. É que, na verdade, assim, a gente tem um grande problema, não é um problema, né? Acho que com moderação não seria um problema, que as pessoas não sabem. A gente tem a indústria pornô que traz muita coisa Terrível, doida. Então, por exemplo, a gente tem, no caso dos homens, a loucura por tamanho, né? Quando, na verdade, nem sempre a mulher vai querer um negócio tão grande, porque... Vamos combinar, né? O canal vaginal, ele é limitado, né? Ele não é um saco sem fundo. Então, assim, o cara vem com um negócio gigante e fala, meu filho, você não vai pegar ninguém com isso daí, né? Eu tenho a história de uma amiga, eu vou marcar ela nesse vídeo, eu vou mandar pra ela ver. Ela mesma contou que ela conheceu um cara, né? Eles trabalhavam juntos, tá? Começou a rolar uma paquera. E marcaram um dia de sair, foram jantar, foram parar no apartamento dele. E ela falou assim, quando ela viu, ela falou, não tem condições. Não tem, eu não vou encarar, não tem como. Ela falou assim, eu era um pênis muito grande. Realmente, o homem tem essa ideia... É uma ideia que vem do pornô. Do pornô, né? de que um pênis muito grande vai satisfazer demais uma mulher. Então, é aquela ideia, por exemplo, o cara que tem um pênis muito grande, se ele não é um cara desconstruído, um cara que tem informação, né? Que sabe onde fica o clítoris. Já começa por aí, né? Porque tem essa história também. Ele vai achar que, eu tenho o maior pênis dessa cidade, eu sou o rei, isso basta. Mulher que vê isso vai delirar. E não tem nada a ver. Porque, assim, um pênis de tamanho mediano, né? Ele vai satisfazer tranquilamente aí, porque, na verdade, não é o tamanho que satisfaz, porque o prazer está no contato com as paredes da vagina. E não... o comprimento. Saco sem fundo, não bater lá no colo do útero, né? Até porque o tamanho em centímetros da vagina não é tão grande quanto o pessoal Não é parece. tão grande. Tem uma e média. Não é tão elástico, assim, que vai... ele aumenta um pouquinho, né? Infinitamente. Durante a excitação, ele aumenta alguns centímetros, né? É até interessante isso. Ele aumenta em comprimento um pouquinho e se fecha um pouquinho, né? Se enche de sangue, assim como o pênis, né? Talvez as pessoas não saibam disso. Mas o canal vaginal, o clítoris, né? O clítoris é o pênis feminino, tá? Pra quem não sabe. Na verdade, é o que seria, né? Mas se você olhar ele estruturalmente, ele é exatamente isso. Então, quando a mulher tá excitada, ele se enche de sangue. Quando a mulher tá excitada, ele, né? O prepúcio, né? Lá, a pontinha lá do clítoris, ele também fica mais rígido. É uma mulher que vai se conhecer, ela vai notar essas diferenças. Inclusive os homens trans, né, que as meninas que são transexuais, com o tratamento hormonal, o clítoris até aumenta de tamanho. Muitas das vezes, por conta que todos os embriões, até um certo ponto, são fêmeas, né? Isso. Aí depois, num estágio... que vai se diferenciar. Exatamente. Então, o clítoris nada mais é do que seria o pênis se ele tivesse se desenvolvido para macho. Uma coisa que as pessoas não... Macho, dizendo... assim, uma forma mais raiz de falar, né? Do tipo, biologicamente masculino. Só que mesmo assim, tem homem que não sabe onde está. Não sabe onde tá vendo um micropênis na frente dele. Exatamente. Então, é aquela história, né? Que ele acha que é só penetrar e a mulher, vai morrer de amor, está tudo certo. Daí a questão, eu tenho uma história bem... Eu vou marcar... Vou perguntar se eu posso marcar mesmo. Eu tenho um amigo que ele tem problema por ter... Quando a gente fala assim, as pessoas acham que é bobeira, mas não é. Ele passou até com um psicólogo. Ele tem problema por ter o pênis muito grande, porque ele não consegue ficar com namorada nenhum. Tem uma dica pra ele, Entendeu? Porque realmente enfim, até a gente brincava com ele antes, falava assim, não, você passou 3 vezes na fila, alguém nasceu sem, né? Alguém tá com micropênis por aí. Mas ele passou por estágio de depressão de verdade, porque assim, ele não conseguia se relacionar porque não tem condições. É o que eu tô falando, é difícil. Porque as pessoas pensam que tudo exageradamente para mais ou para menos é ruim. O micropênis é um problema. É o que a gente falou da lubrificação, né? A lubrificação ideal é maravilhoso, uma mulher com muita lubrificação... É também terrível, porque é como se tivesse muito sabão e você ali patinando naquele sabão, então nada tá acontecendo. Aí depois, agora, né, ele, não sei também, nunca mais perguntei pra ele que situação que foi, mas ele ficou depressivo, porque depois o pessoal tirava sarro, né, porque assim, quem escutava falava assim, mas é grande, o pessoal devia, tipo, ficar com inveja. Não, porque É o que eu tô falava falando. Assim, Jack, não sei o que e tal. E ele passou por
por terapia, tudo, porque Sabe o que ele a precisa? pessoa que ele mais amava largou dele porque não tinha condição. Não aguenta mais, né? Porque a mulher tem dor, né? Você imagina a cabeça do pênis batendo mesmo no colo do útero, porque é isso que acontece com um pênis muito grande. Ele bate no colo do útero. Pode ser que ela até sinta alguma coisa ali na hora, depois vai ter cólica, vai ter dor, às vezes vai ter dor no ato mesmo, sexual. Hoje em dia, o mundo aí o mercado de sexy shop, né, desses brinquedos eróticos, não são só brinquedos eróticos. Por exemplo, a adstringente que a gente usa para uma mulher que tem muita lubrificação, ou seja, o parceiro não tem prazer, porque é como se ele estivesse escorregando num saquinho cheio de sabão, né? Ela também não sente nada, porque o pênis não consegue fazer aquele contato ideal nas paredes. Vende em sexy shop, tá? E o homem que tem o pênis muito grande, o que ele tem que usar? Um anel peniano. É um anel que vai limitar o quanto daquele pênis vai penetrar. Então, ele encaixa aquilo e onde ele deixa ali vai delimitar. É uma coisa que você encontra também em sexy shop. É o que ele precisa para ele conseguir ter uma relação assim legal. E tem o problema daí da cabeça, porque daí se você começa a ter problemas com autoestima por grande ou pequeno, aí já não vai ter mais ereção. Né? Então, o pênis muito grande se resolve dessa forma. Acontece também do pênis muito pequeno. Não adianta a mulher falar assim, mas então eu vou trabalhar a minha musculatura até ela ficar tipo Graciane Barbosa. Para acoplar bem o pênis do meu parceiro, porque o pênis dele é fino, né, é pequeno, não vai resolver também. O que resolve nessa parceria é isso que eu falo, a sexualidade, ela tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, os dois têm que ter muita liberdade para conversar, para expor, para falar, olha, isso me incomoda. Então, eles podem resolver de que forma? Para dar prazer para ela na penetração, ele usa uma capa peniana, é um pênis mesmo, que ele encaixa no pênis dele, e tá tudo ok. E aí, depois eles se resolvem com o que eles vão fazer pra ele, entendeu? Aí vai o gosto do cliente. Mas homem se resolve rapidinho. Mas aí tem essa questão. Não tem o que fazer, assim, o pênis pequeno... É que, na verdade, o que é considerado o micropênis tem que ser tratado por urologista, né? Tem uma fase que dá pra melhorar, né? Tipo, não vai passar de um micropênis pra não vai ter como. Não tem como. Não. Né? Mas às vezes Mas quando descobre-se rápido, existe, né, tratamento com hormônio, porque às vezes se descobre, o pediatra consegue descobrir já identifica. Na infância, né? Quando criança, né? Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu acho absurdo. Adulto com fimose, eu acho super absurdo. Falou, gente, mas não passou no pediatra? Exatamente. Entendeu? Mas tem, né? Tem, porque tem. passou batido, ninguém viu, passou batido, e a gente sabe que adulto é tudo mais ruim de fazer do que criança. Mas às vezes o pediatra avalia e aí tem, né? Eu dei uma estudada, tem bastante tratamento com hormônio para melhorar, não vai, logicamente, é um fator. O problema da vida adulta é que o cara dificilmente ele vai no médico e vai falar assim, então, meu pênis é muito pequeno, você tem alguma solução? Né, que a gente entra naquela história, né? Que o homem, ele naturalmente, ele já é difícil para ir no médico, para dizer, nossa, todo dia eu tô com dor de estômago, todo dia eu tô com dor de estômago. Gente, deve ter uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa. Você acha que ele vai marcar um gastro? Ele vai marcar um gastro quando ele não estiver aguentando mais. Imagina ele ir lá, né? Da próstata mesmo a gente falou, né? O cara vai parar pro hospital quando já não tá aguentando, tá rolando de dor. Quando tem que passar uma sonda porque tá com um bexigoma. Porque não consegue, exatamente. Então, culturalmente falando, essa é a realidade. Dificilmente o homem vai atrás de um médico para falar assim, olha, meu pênis é pequeno e me incomoda. Se tem alguma coisa que possa me ajudar? É o que você falou. Se ele não der a sorte de pegar um médico pediatra quando ele é criança para tentar resolver o problema dele, na vida adulta isso às vezes vai passar Pequeno mesmo, gente, tá? Não é pequeno, 17 centímetros, 14 centímetros é normal. 13 centímetros é normal. É normal, super normal, micropênis se eu não me engano, é 7 centímetros em estado, né? Tipo, flácido e até 9 ereto. Né? Aí é considerado micropênis. Agora, 12, 13, 14 é normal. Tamanho normal. Isso mesmo. Até porque tem um médico que eu sigo que ele fala assim que o pênis não foi feito para pendurar toalha. Então, ele fala isso. O pessoal pergunta muito lá no Instagram dele. O que é normal. Fala, eu acho que é não sei o quê. Daí coloca lá, né?
Daí ele falou, meu amigo, o pênis não foi feito pra pendurar a toalha. Vem Tá daquela reclamando do história. quê? Isso Entendeu? mesmo. Outro dia eu vi, a pessoa colocou assim, eu sou preocupado, meu pênis é muito pequeno, tem 15 centímetros, uma coisa assim. Meu amigo. Falou, gente, uma régua de 15 centímetros é desse tamanho, as pessoas não têm noção. Você quer mais o quê, né? Aí ele coloca lá, é bem legal. Depois eu vou mandar uma postagem dele pra você. Vou tentar trazer ele um dia aqui, mas ele é famoso, então mais só quando tiver difícil. bombado o canal pra ele vir. Mas tem todas essas informações hoje em dia são primordiais, né? E as pessoas entender que o mundo real não tem nada a ver com o mundo pornográfico. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma coisa que vem muito da pornografia fora as posições, né? Que pelo amor de Deus, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, e a mulher lá, enlouquecida, sendo feliz. É a questão do sexo anal. Então, o cara, né, tudo bem, ele conversa com a parceira dele, né, e eles resolvem, e o cara vai achando que vai ser como... Gente, não é assim, né? Primeiro que tem que os dois querer, Tem que os dois querer, né? com certeza. Não foi feito mas é possível. E é possível com qualidade. Por quê? O que acontece? Uma relação anal... sem vontade da mulher, sem um preparo, sem conhecimento, sem informação por parte dos dois, pode gerar o quê? Uma lesão lá dentro do ânus, né? E isso pode gerar aí uma incontinência fecal, né? E a gente tem os esfíncteres, né? E o de fora, até ok, né? Ok assim, né? Se lesionar, dá pra fazer uma cirurgia, né? Mas não é nada simples, não, gente. É coisa cabeluda mesmo. Agora, o mais interno, se lesionar... E no caso da mulher, ainda tá tudo muito próximo, né? Tudo muito próximo. Tem essa diferença. Não que não, né? Não que não deva se fazer. Cada um, se quiser fazer e gostar isso é livre de prazer, cada um, lógico. Porque tem as pessoas que têm, faz. Só que as pessoas têm que saber, né? É isso que eu tô falando. É informação, porque a pornografia vende como se fosse algo muito fácil. Ah, sim. Eles... Nossa, vamos fazer, vamos. A assim. vira de ponta cabeça e tal. E não é. Outro dia uma pessoa me perguntou se era bom usar xilocaína pra fazer. Eu falei, não, né? Ah, mas porque eu falei, não, porque você tem que sentir, né? Que seja prazer, ou que seja dor, que seja o que quer que seja. Pra ter um feedback. Primeiro, se você se propõe a fazer uma coisa, você tem que sentir prazer. Se você não sentiu, você não tenta de novo. Agora, se você sentiu e quer continuar, você vai usar xilocaína, vai dar errado. Porque você não vai ter noção. E você não vai conseguir falar pro parceiro, vai com calma, vamos dar um tempo. Você não vai ter noção de, tipo, vai ter microlesão, etc. A diferença do homem pra mulher, no caso anal, né? Porque tem os homossexuais que fazem sexo anal, é que o homem tem a próstata. Sim. Entendeu? Que tem tipo, não é uma barreira, não dá pra dizer assim, mas a mulher tá tudo muito perto. Tudo pra fazer uma fístula, e aí, tipo, eu já peguei paciente que as fezes estavam saindo pelo canal vaginal, porque era uma fístula, né? Não sei se ela fazia isso, a gente não chegou a perguntar isso. Na anamnese, deveríamos até, lembrando agora. Então, as estruturas, a gente sendo repetitivo até, são diferentes, né? Sim. Porque a próstata do homem é acessada pelo ânus, né? O médico, por isso que eles não querem fazer o exame. Ela tá lá num lugar difícil. Então, tem a próstata, que já é um outro tipo por isso que é diferente. Sim. Né? Eu tenho um amigo que falava assim, mas eu fui tentar com o meu namorado, achei horrível. Como que os gays fazem? Eu falei assim, mas tem toda uma estrutura diferente. Eu falei, tem tudo diferente. Sim. Falei, tem mulher que faz também e gosta, mas tipo... Naturalmente, normal. assim, As pessoas são diferentes entre si, entre homem e mulher tem muita diferença. Tudo, é isso que eu falo. Tudo que, né, gente, tudo que envolve a gente, o nosso querer, tem que ter respeito. Sexualidade multiplicada. Porque, assim, é que nem o cara, a mulher não tá afim, ele fica insistindo, não tá afim, não importa se é sua mulher, se é sua namorada, se tá junto há 10, 20 anos, 2 meses. Não tá afim. Deve ser desconfortável, ela vai fingir que tá gostando, né? Então, tudo isso é importante. Então, dialogar é importante, conhecimento é importante, né? Então, a mulher saber que, realmente, às vezes a mulher não entende. Às vezes a mulher, ela acha natural ela não estar com vontade, né? E às vezes ela não entende que como que é o ciclo, né, da resposta sexual dela. Ela não tem noção disso. Ela não tem noção que se o marido encher o saco dela,
Sabe? Não ajudou com bosta nenhuma. E à noite ele vai querer alguma coisa, ela não vai querer, porque ela já tá com o ranço dele desde cedo, que ele não ajudou com as crianças, ele não fez nada, entendeu? Então, às vezes ela precisa entender como que o corpo dela funciona, não é igual ao do homem, né? Tem a questão do anticoncepcional, né? Que é uma coisa assim que tá muito forte ultimamente, né? Eu tomei anticoncepcional, acho que durante uns 10 anos, mais ou menos, no início, assim, da minha vida sexual, né? Quando eu comecei, assim, a ter relação sexual. E eu lembro que eu falava muito pra minha médica. Eu falava assim, eu não tenho vontade. Eu falei assim, eu quero ter, mas eu não tenho vontade. Ela falava assim, não é por causa do anticoncepcional. Não, é normal. É normal. É normal você não ter vontade. Não é normal, né? É normal, né, gente? Ou você tá inibindo o seu desejo, ou se não tem nada que pudesse estar inibindo esse desejo, você tá com desejo sexual hipoativo, né? Que é o caso da sua colega que você falou. Então, assim, não é normal. Ele não pode encarar que isso é normal, porque não é. E aí, quando eu me libertei, que eu falei, não vou tomar mais, eu não quero mais, eu vou usar outros métodos, né? Hoje, para contracepção, eu uso o DIU, né? Mas então você tem várias informações, sabe? Às vezes eu falo que eu uso o DIU e eu falo para alguma colega assim, viu, dá para você colocar pelo SUS. Eu falo assim, mas dá para colocar pelo SUS? Eu não tenho que pagar? Eu falo, não, querida, dá. Coloca, se liberta desse anticoncepcional. Traz um monte de coisa, né? Anticoncepcional. O anticoncepcional já tem vários estudos assim que revelam que tá ok, você está fazendo uma contracepção, mas você de repente está cultivando um problema de saúde mais grave a longo prazo, até né? AVC, né? Exatamente. Pessoa que tem, por exemplo, pessoas com enxaqueca com aura graves, é totalmente contraindicado o uso de anticoncepcional, que aumenta muito os riscos de AVC. AVC hemorrágico, inclusive. Então. Fora outras coisas que hoje em dia, na verdade, tem que trabalhar os outros métodos que a gente tem, que é o DIU, que é um método bacana. Eu acho que quando tem um casamento duradouro e a pessoa se decide, o homem, no caso, eu acho melhor do que a mulher, fazer uma vasectomia. Que é menos invasiva, né? Que é menos invasiva. Eu acho que se você já tem, por exemplo, tem homem que tem um casal de filhos já. Eu não sei, acho que tem que... Hoje até estava tendo uma discussão sobre isso esses dias, né, no Congresso, para mudar algumas regras. Liberar a laqueadura? Porque tem as regras da laqueadura e tem as regras, por exemplo, homem com menos de 30, eles não deixam fazer. Você isso. Entendeu? Eu acho que essas coisas deveriam ser trabalhadas melhor. Sim. Porque, tipo, você pode optar por não ser pai, ok. Ou você pode optar em fazer a vasectomia e congelar os espermatozoides. Depois, sei lá, tem tantas formas de resolver. Né? Então, a gente não podia estar atrelado a essas regras. E o que eu acho também é assim, a gente não pode se acomodar. Por exemplo, hoje eu uso o DIU. Pode ser que daqui a uns anos isso já não sirva mais para mim. Eu falo, eu vou operar. Né? Não quero mais ter filho. Por que eu vou ficar, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre... ter conhecimento para conhecer as opções que você tem. Porque, de repente, hoje uma cirurgia para mim não é viável. Mas pode ser que daqui a uns anos seja. Mas eu sei que ela existe e tá tudo certo, né? Eu tenho essa informação, eu tenho essa carta na manga, né? Então, você conhecer de tudo. Hoje em dia, a menina tá começando a vida sexual, ela vai no consultório de ginecologista, ele receita um anticoncepcional e ela sai de lá feliz. Porque, tipo assim, ela nem questiona ele. Tem outros métodos, tem outra coisa que eu possa fazer, né? Entendeu? Então, assim, a gente sempre volta na mesma tecla, né? Informação, né? Porque antes eles pregavam o DIU só para quem já tinha tido um filho. Né? Eu lembro que falava assim, não, mas quem não teve filho nenhum não pode pôr. E tem vários tamanhos, né? Dá para pôr quem não teve nenhum filho. Claro. Tranquilamente, entendeu? Só que era pregado isso antigamente. Hoje não, a gente tem, né, uma leva de ginecologistas contra a cabeça, de outros profissionais contra a cabeça, que vai orientando as pessoas. Mas as pessoas que iam nos ginecologistas antigos, a gente brinca lá no serviço, os médicos de 6 dígitos, de 5 dígitos. O CRM são 5 números só. Era aquilo e pronto, né? Sim. Não pensa muito fora da caixinha, né? Tipo, o comprimido e pronto. Até a injeção, né, que foi uma opção também, que também já não tá muito legal mais. Eu também acho que não. Mas até as injeções, eu lembro que teve muita resistência de médico passar. Muitos médicos passavam só o comprimido. Aquele comprimido clássico lá, que a pessoa tomava tantos dias e tal. É terrível. Eu sou a favor assim, né? Tipo, você tá com um problema que realmente você precise tomar. Recentemente eu descobri a SOP, né?
síndrome dos ovários policísticos. Tô fazendo uso, mas assim, já com os dias contados, né? Eu sou rebelde, eu já falei. Tô mudando a alimentação, tô mudando porque eu tô buscando. Eu sei que existem outras formas de melhorar esse quadro, né? Das influências que sofre da alimentação, falta de atividade física. Então, assim, o hormônio agora tá me ajudando, no sentido de aliviar os sintomas e tudo, mas isso não é um tratamento. Isso é paliativo, né? Então, tá me aliviando agora e as pessoas têm que buscar informação nesse sentido. Esse remédio tá me curando ou tá só aliviando os meus sintomas? Entendeu? E aí vai buscando outras coisas, né? A princípio, a acupuntura cai muito bem nesses casos também, né? De ovários policísticos. Tem as medicina integrativa, né? Que a gente fala. Eu amo de paixão. Que tá em alta. A gente era alternativa, agora é integrativa. E, na verdade, os próprios médicos do SUS estão passando, né? Lá no Hospital das Clínicas, os médicos mandam a pessoa para musicoterapia, arquiterapia, acupuntura. Porque já foi comprovado, né? Por A mais B, que pode ser que você não consiga usar aquilo somente como terapia. Você tem que fazer junto com a terapia, né? Tipo, algumas coisas precisa da terapia medicamentosa. Sim. Mas tem estudos de pessoal com dor crônica que diminuiu o uso do analgésico por conta das... A gente vem de uma cultura muito medicamentosa, né? A gente já vem de uma cultura... Até essa semana eu estava conversando com 2 alunos lá do Pilates, e eles são de idade, né? A gente estava falando exatamente isso. A gente tem uma cultura terrível, que a gente vai para o hospital quando a gente já está, né, muito doente. Né? Então, a gente sempre vai... por exemplo, a gente não busca bem-estar. Bem-estar é balela. Né? Então, assim, eu vou fazer um exercício físico, eu vou buscar melhorar minha alimentação, para buscar qualidade de vida mesmo. Não, a gente vai tocando barco, né? E quando alguma coisa dá errado, aí a gente vai buscar ajuda médica e tudo mais. E a gente... porque aqui, né, a gente tem uma cultura muito... curativa, né? Não tem a preventiva. Não né? tem a preventiva. Então, assim, a gente vai só, espera surgir, vamos tratar e tentar curar, né? Ou amenizar. E nunca vamos prevenir, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para qualquer problema de saúde, né? Eu tenho uma técnica que ela tá com problema da coluna, ela ficou travada 3 dias. Aí ela conseguiu marcar a consulta com um ortopedista muito famoso, tal, renomado, do Einstein, não sei de onde. Sim. E ela foi achando que ele ia sugerir para ela cirurgia, até ela falou assim, sabe o que ele mandou ela fazer? Pilates. É isso. Ela saiu transtornada. Ele avaliou, ela fez uma ressonância de coluna, falou, realmente você tem isso, isso e isso. Eu vou te dar essa medicação para você tomar por X dias, para desinflamar, não sei o quê. Sim, é necessário. Só que eu sugiro você procurar uma aula de Pilates. Viu? A gente, né, entrando nos nossos hábitos, né? A gente tem uma cultura também, né? Que às vezes a gente fala assim, não, vou procurar aquele médico, porque aquele médico é top. Custou R$800 a consulta dele, eu vou sair de lá com a solução dos meus problemas. Às vezes gastou dinheiro para ele falar isso. Que às vezes se ela fosse num outro médico mais barato, ele ia falar a mesma coisa, vai pro Pilates. Sabe por quê? Às vezes as pessoas, elas vão atrás do médico como se ele falasse assim, olha, deita ali, eu vou chamar a equipe, vai anestesiar você, a gente abre você e vai resolver seu problema. Gente, às vezes você precisa levantar e se mexer um pouco, né? Então não vai resolver. E hoje, na verdade, ele é bem contraindicado a cirurgia de coluna, né? Os médicos desencorajam total, os próprios médicos. Terrível, é uma coisa terrível. Porque os riscos são muito maiores do que os benefícios. O benefício. Então, ela pode buscar... É isso que eu tô falando, né? Que nem eu tô buscando outros meios, né? De mudar, de tentar reverter, amenizar e até melhorar o meu quadro, né? Então, as pessoas, elas têm que colocar isso em mente. E tá tudo bem. Então, assim, por exemplo, ela precisa ir para uma atividade física para beneficiar o corpo dela. Vai curar? Não. Vai melhorar. Vai melhorar. Vai diminuir as crises. Esse casal de alunos que eu tenho, eles falam assim, nossa, tem um amigo nosso que ele tem um problema de coluna terrível, ele vive indo para o hospital, não sei o quê. Eu falei, não faz nada, né?
Ela falou assim, não faz. Eu falei, eu tenho certeza que ele não faz nada. Então é assim, tem crise, arrasta a perna, né? Não consegue nem andar. Vai pro hospital, toma umas injeções, assim, umas bombas, como se estivesse tomando um antitérmico. Melhora, fica um tempo, trava de novo e aí esse ciclo. E esse ciclo. É esse ciclo mesmo. E se mata de tomar anti-inflamatórios que são gravíssimos para o estômago e outros tipos de medicamentos opioides. Tem paciente que já toma tramal e morfina de cara, porque o médico não aguenta mais a cara do paciente, daí dá, porque ele reclama, entendeu? Isso a longo prazo não vai adiantar nada. Isso não vai adiantar Tem nada. um monte de trabalho na USP, na Santa Casa de São Paulo, com dor crônica, com pilates, com um monte de outras coisas que ajudam, né, na dor crônica. Eu queria que você falasse lá do seu espaço, que está aparecendo ali, ó, para o pessoal conhecer. Peraí que vai aparecer já já. Pode passar o endereço, fazer onde que é, convidar o pessoal. Lá, Espaço Renovares. Isso, saúde e bem-estar. Então lá, gente, é um espaço, né? É bem novo na cidade, a gente tá começando agora. Lá a gente tem pilates, tá? Então eu tenho aulas voltadas só para gestantes, tenho aulas voltadas só para idosos e para o público em geral. A gente tem fisioterapia também. Tem o meu colega, o Gabriel, agora está numa parceria comigo, a gente vai trabalhar lá também. É lá que eu atendo fisiopélvica, né? Então, até as minhas pacientes gestantes, às vezes a gente está só no consultório, porque a gente tem coisas para fazer, né? Só no consultório, mas às vezes a gente vai para a sala de pilates, porque o que eu tenho que fazer com elas é lá, então a gente vai mesclando. É bem legal, é bem gostoso. A gente está localizado ali na rua Álvaro de Almeida Leme. Para quem não sabe, é ali na rua que fica o CAPS Adulto. Eu não sei, o Tom vai falar onde que é. É bem facinho. É número 183. Que eu vou lá conhecer. Isso, será muito bem-vindo. Eu vou lá levar uma lembrança nossa do canal e vou lá conhecer. Legal. Eu queria agradecer você da disponibilidade da sua agenda, você vir aqui bater papo com a gente. Queria deixar o convite aberto para você vir mais vezes, a gente vai fazer mais projetos. Vou falar para o pessoal conhecer lá o espaço. Quem não é, né, de Biúna, vai no Instagram, né, para ver o trabalho, que é muito bacana. Né? Comentem aí embaixo coisas que vocês gostariam de saber, algumas coisas que vocês acharem interessantes. Vocês comentam aí embaixo. Compartilhe também com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para as pessoas saberem da existência, né, do nosso canal, que tem bastante conteúdo bacana. E não se esqueçam de se inscrever. E agradecer mesmo você pela oportunidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. É sempre interessante trazer informação, então eu gosto bastante. Está sempre passando, né? Você vê quanta coisa a gente discutiu hoje. Eu queria falar para o pessoal também, né? Às vezes tem alguma dúvida, se quiser mandar lá no Instagram, lá da clínica, né? Eu respondo lá. Podem mandar dúvidas, questionamentos que tiverem aí. Às vezes vai vendo os assuntos, né? Vai surgindo a dúvida, né? Isso aí. Mas muito obrigada pela oportunidade. E se inscreva no canal, gente, não esqueça. Semana que vem a gente tem outro vídeo. E até o nosso próximo encontro.